Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, Crônicas de um Treinador de Elite. Capítulo 81, Heracross. Às 13h40 no local 5, Julian foi mesmo assistir a partida de Will. Certo, cheguei. Agora você pode ir correndo para a sala dos jogadores, disse Julian, percebendo Will parado teimosamente ao seu lado, recusando-se a sair. Will arrastou do quarto do hotel até lá só para que Julian pudesse assistir a sua partida. Vocês precisam ficar de olho nele, instruiu Will a Ann, Zosh e Shen, que estavam por perto. Não o deixem fugir. Esperem só até eu demonstrar meu poder com uma sequência de 3 vitórias. Obviamente, ele não acreditou de verdade no que Julian disse. Vamos lá. Julian disse que não vai a lugar nenhum, disse Shen, um pouco impaciente. Entre os 5, Julian era o mais forte, enquanto Will era considerado o mais fraco. No entanto, de alguma forma, Will ainda estava no torneio enquanto os outros já haviam sido eliminados. Will costumava se referir a si mesmo, em tom de brincadeira, como o imperador da sorte. E agora Shen não conseguia evitar a sensação de que Will poderia realmente personificar essa sorte. Quando o relógio bateu 2 horas, a atmosfera ficou eletrizante de expectativa. Vamos lá, Charizard! Will gritou, enviando seu Pokémon mais forte. Em eventos abertos, os Pokémon usados pelos treinadores precisavam ser registrados previamente junto aos organizadores. Para essa partida em particular, Will havia registrado Charizard, Pidgeot e Camerupt. Isso significava que ele estava limitado a usar apenas esses Pokémon durante a partida, embora pudesse escolher a ordem em que os enviaria. Charizard emergiu de sua Pokébola com um rugido estrondoso, abrindo suas magníficas asas. Soltou uma chama brilhante no ar antes de pousar com confiança no chão, exalando um impressionante espírito de luta. Heracross, gritou o oponente. Heracross era um Pokémon do tipo inseto raro e poderoso, com um tipo secundário lutador, o que o tornava bastante formidável. Notavelmente, Heracross também podia mega evoluir, aumentando ainda mais seu poder. Diante das chamas de Charizard, Heracross não pareceu intimidado. Pelo contrário, demonstrou grande espírito de luta e estava pronto para a batalha. Heracross, se eu ganhar esta partida, ganharei um presente, 10 potes de mel. O ímpeto de Heracross aumentou drasticamente, era obviamente um Pokémon de temperamento dócil e até um pouco tímido, mas a aura que emanava naquele momento era semelhante à de um fisiculturista bombado. O que há de errado com esse cara? Onde está Beedrill? Will murmurou para si mesmo, com preocupação transparecendo em sua voz. Ele havia feito a sua pesquisa sobre a equipe adversária e assistido a vídeos de partidas anteriores através dos organizadores da conferência. O oponente jogou 2 vezes, uma com Beedrill e outra com Butterfree. Em uma partida individual, ele também usou Beedrill e Butterfree, derrotando os 3 Pokémon do rival com esses 2 Pokémon. Na opinião de Will, eram apenas 2 treinadores novatos se enfrentando. Em sua mente, Will pensava que seria fácil derrotá-los com Charizard. Will acreditava que os treinadores de Pokémon do tipo inseto eram geralmente sinônimo de fraqueza, principalmente porque a maioria dos Pokémon do tipo inseto, mesmo em suas formas finais, tendiam a ser menos poderosos em comparação com outros. Existiam Pokémon do tipo inseto poderosos, mas eram bastante raros. A maioria dos treinadores, como aquele à frente de Will, escolhia Pokémon do tipo inseto simplesmente porque eram fáceis de alimentar e evoluir. Ele esperava um treinador mediano, mas agora estava enfrentando um Heracross feroz. Charizard nível 42, Heracross nível 46. A diferença de nível era clara, e sob os olhos investigadores, suas estatísticas foram expostas para Julian ver. Charizard, use lança-chamas, ordenou Will. Heracross, use o ataque de chifre, gritou o oponente de volta. Heracross avançou audaciosamente, seu grosso chifre brilhando com energia branca. Ele colidiu diretamente com o lança-chamas de Charizard, dividindo as chamas em 2 enquanto manobrava rapidamente ao redor do fogo. Charizard, não se contenha. Vamos ver quanto tempo Heracross aguenta contra você. Will percebeu que o adversário havia escondido sua força durante a competição por equipes. Eles claramente queriam garantir um resultado melhor nas partidas individuais. Charizard liberou um fluxo contínuo de chamas, intensificando sua produção de energia. 10 potes de mel. Heracross rugiu, brandindo seu chifre com força e abrindo caminho através das chamas. Bateu as asas e desferiu um feroz ataque de chifre na barriga vulnerável de Charizard. O golpe lançou Charizard em espiral pelo ar. Use-as aéreo, Heracross. O adversário gritou com confiança. Quando Charizard finalmente recuperou o controle no ar, sentiu uma pontada de dor no estômago, como se suas entranhas estivessem se contorcendo. Charizard, desvie! Will gritou, com urgência evidente em sua voz. Naquele instante, Charizard percebeu um clarão de luz branca vindo em sua direção. Então, antes que pudesse reagir, Heracross atacou novamente, acertando outro golpe em sua barriga. Arremesso sísmico. Will deu a ordem, com o desespero transparecendo em sua voz. Charizard, sentindo uma dor intensa no estômago, soltou um rugido de frustração. A luz vermelha que envolvia seu corpo ativou suas habilidades de fogo, permitindo que ele reunisse forças. Os braços de Charizard envolveram Heracross, erguendo-o no ar. Ingênuo! Heracross, liberte-se! Zombou o oponente com um sorriso irônico enquanto observava a luta se desenrolar. Com seu poderoso tipo lutador, Heracross era naturalmente forte. Charizard, apesar de seu tamanho e força, teve dificuldade em segurar seu oponente. Charizard, use inferno, ordenou Will com veemência. Conforme Charizard começou a descer rapidamente, abriu a boca para criar um vórtice giratório de chamas que o engolfou, juntamente com Heracross. Heracross soltou uma série de rugidos de dor, sua força diminuindo sob o calor escaldante. Heracross, 20 potes de mel mordida de inseto.
O oponente gritou de repente, uma expressão de determinação cruzando seu rosto. Naquele instante, a dor das chamas pareceu desaparecer para Heracrois, substituída pela tentadora ideia de 20 potes de mel à sua espera. Para um apreciador da boa comida, nada era mais motivador do que comida, e se houvesse algo mais, seria mais comida. Puta merda, isso é trapaça. Will exclamou, chocado. Ele não esperava que seu oponente usasse comida como motivação para seus Pokémon. Sob o ataque implacável de mordida de inseto, a determinação de Charizard finalmente ruiu, e suas chamas ardentes se extinguiram. Seu domínio sobre Heracrois afrouxou. Charizard, acorde. Will gritou desesperadamente na esperança de acordar seu Pokémon enquanto ele começava a despencar em direção ao chão. Charizard perde a capacidade de lutar, Heracrois vence. A voz do árbitro ecoou, confirmando o resultado. Charizard caiu com força no chão, enquanto Heracrois permaneceu de pé, coberto de queimaduras, mas com olhos brilhantes que refletiam pura determinação. O treinador ao lado de Heracrois irradiava expectativa. Ganhe a próxima partida e você será recompensado com 50 potes de mel, incentivou o treinador Heracrois. Heracrois, é agora, mande logo seu próximo Pokémon, eu vou secá-lo. Capítulo 82, Eu vou perder? Ao verem Charizard cair nas arquibancadas, An e Zod trocaram cumprimentos, transbordando de empolgação. Notaram Shen olhando para eles com uma expressão estranha e An timidamente admitiu, não consigo evitar, de verdade. Não se preocupe, se ele perder esta partida, com certeza faremos uma festa para comemorar, propôs Shen. An e Zod assentiram com entusiasmo. Seus olhos brilhavam com a expectativa compartilhada, demonstrando claramente o quão impopular Will era entre eles. Com Will sendo frequentemente chamado de falastrão, não era de se admirar que se sentissem assim. Com Charizard derrotado, eles olharam para Heracrois, que ainda parecia cheio de energia para lutar. Ficou claro que aquela batalha ainda não havia terminado. Bem, Pidgeot gosta de comer insetos. Will respirou fundo, se recompondo enquanto enviava seu segundo Pokémon, visivelmente abalado pela derrota de Charizard. Will não havia previsto a derrota de Charizard e, para piorar a situação, ele nem sequer deixou marcas em Heracrois. Julian, você acha que Pidgeot consegue derrotar o Heracrois do outro? Shen perguntou com um toque de preocupação na voz. Afinal, Will ainda era amigo deles. Se ele perdesse, não seria motivo para risadas casuais, certamente os afetaria. Deveria ser um empate, disse Julian, observando a condição física de Heracrois, que ainda demonstrava espírito de luta. Um empate? Heracrois está queimado, mas ainda assim é um empate? Gritou An. Se ele não acreditasse na visão de Julian, certamente pensaria que a outra parte estava falando bobagens. Considerando o estado de queimadura e a agilidade do Pidgeot, isso deve ser suficiente para superar o Heracrois. Heracrois investiu contra Pidgeot com o chifre em sua cabeça brilhando intensamente. Ataquem com asas de aço, ordenou Will. Zod ficou irritado com essa ordem e exclamou. O que ele está fazendo? Por que mandar o Pidgeot para frente? Ele não pode se esquivar em vez disso? Will tende a encarar os desafios de frente em vez de evitá-los. É uma característica comum entre muitos treinadores de Pokémon do tipo fogo, explicou Julian. Cada treinador tem um estilo de luta distinto. Julian prefere uma abordagem dominante, enquanto Will é mais ousado, confiando em seu espírito e no de seus Pokémon para superar as adversidades. Os instrutores de fogo realmente podem ser imprudentes, zombou An, e Shen assentiu em concordância. Julian queria mesmo perguntar, que qualificações você tem para concordar com a cabeça? Afinal, treinadores do tipo fogo e lutador são os dois tipos mais reconhecidos por sua imprudência. Mas considerando a força de sua técnica em artes marciais, ele se conteve. Os dois Pokémon lutaram por mais de 10 minutos e travaram mais de uma dúzia de rounds. Cada round era uma colisão de golpes, e a explosão do investida soava continuamente. Obviamente uma batalha sem sentido, mas também a maneira mais fácil de despertar o entusiasmo do público. Cada confronto reverberava pela arena, inflamando a empolgação dos espectadores que vibravam cada vez mais a cada troca de golpes. O treinador de Heracrois, na verdade, não queria interagir diretamente com Pidgeot, mas estava muito atento ao seu Pokémon. Nesse momento, Heracrois obviamente já tinha em mente os 50 potes de mel e só queria derrotar o oponente de forma direta o mais rápido possível. Se ele realmente ordenasse a Heracrois que evitasse o ataque de Pidgeot, isso interromperia o ritmo do próprio Heracrois. Então, como treinador, ele estava cooperando com Heracrois, concentrando-se em dar comandos alinhados com seus instintos. Heracrois, use Mega Chifre. Pidgeot, ataque. Dioti. Os dois Pokémon rugiram e seus golpes colidiram no ar. Com um estrondo alto, uma enorme nuvem em forma de cogumelo surgiu no campo, e as ondas de choque varreram o ambiente, como uma faca raspando uma fina camada do campo de batalha. Assim que a poeira baixou, ambos os Pokémon foram arremessados para trás, caindo com força em lados opostos do campo, com a barreira protetora os repelindo para longe. Nem Heracrois nem Pidgeot estão aptos para a batalha. A partida termina empatada, anunciou o árbitro. Como disse Julian, o resultado da partida foi um empate. Volte, Heracrois. Você encontrará 50 potes de mel esperando por você quando acordar, disse o treinador com um toque de dor na voz. Este não era um mel comum, vinha de uma ruína especial, cada frasco custando 100 mil, totalizando a impressionante quantia de 5 milhões gasta na batalha. Não era para ser assim, não quero que Shen ria de mim, sussurrou Will enquanto segurava sua última Pokébola. Camerupt. Então seu rival também enviou seu segundo Pokémon. Pinsir. Pinsir estava entre os poucos Pokémon do tipo inseto conhecidos por sua natureza brutal e feroz, usando seus grandes chifres para capturar e esmagar suas presas. Camerupt, use lança-chamas.
Nesse ponto, a distância entre os dois lados ainda era relativamente grande, e o lança-chamas foi facilmente evitado por Pincir, que estava constantemente se aproximando de Camerupt. Esse era o plano, Camerupt. Use a geoforça. O solo ao redor de Pincir entrou em erupção, cercando-o com rochas e imobilizando-o temporariamente, aproveitando a oportunidade que o Geoforça tinha para reduzir sua defesa especial. O ataque Geoforça tem uma certa chance de diminuir a defesa especial do Pokémon atingido. Hahaha, eu te disse que eu era o Imperador da Sorte. Will deu uma risadinha, afastando a decepção de ter perdido 2 batalhas consecutivas. Camerupt, use o lança-chamas. Will gritou bem alto. Pincir, use explosão focalizada. Apesar de estar preso entre as rochas e incapaz de se mover, Pincir ainda conseguiu lançar um ataque pela boca. O ataque focalizado estilhaçou a rocha que o prendia, e Pincir ficou livre a tempo de desviar do lança-chamas de Camerupt. Agora demolam tudo. Will parecia antecipar a fuga iminente. Camerupt aproximou-se de Pincir, erguendo os cascos dianteiros para pisoteá-lo com força. Aperto de torno. Com determinação feroz nos olhos, os enormes chifres de Pincir avançaram, agarrando Camerupt com força. Mesmo assim, Camerupt prosseguiu com seu ataque bulldozer. Com um baque surdo, o rosto de Pincir se contorceu com a força do pisão, mas ele se agarrou com mais força, impulsionado pela dor. Agora, use o recurso de submissão. Como se eu fosse deixar Camerupt. Vamos liberar a pluma de lava. Uma densa nuvem de fumaça preta irrompeu das saliências semelhantes a chaminés de Camerupt, crepitando com faíscas. Pincir finalmente não aguentou mais, e suas 2 grandes pinças soltaram Camerupt, deixando 2 buracos profundos de sangue em Camerupt. Capítulo 83. O palhaço era eu. Pincir não pode batalhar, Camerupt vence. Camerupt ofegava pesadamente, lançando um olhar para Pincir, que jazia derrotado no chão. Uma dor lancinante percorria seu corpo, fazendo suas patas dianteiras tremerem perigosamente, ameaçando ceder a qualquer momento. Apesar de ter vencido esta rodada, a resistência de Camerupt estava quase esgotada, e o oponente ainda tinha mais um Pokémon para enviar. Camerupt coma uma Citrus Berry, gritou Will. Ao comando de Will, uma fruta citrus emergiu de uma das estruturas em forma de chaminé nas costas de Camerupt. Como ele conseguiu esconder a fruta ali sem se queimar era um mistério. Mas após consumir a fruta, Camerupt sentiu uma onda de energia renovada. Em batalhas Pokémon, os treinadores podem equipar seus Pokémon com itens que oferecem diversas vantagens. Esses itens variam desde aqueles que concedem melhorias específicas, como carvão ou a lente de mira, até itens de uso único, como as frutas. Frutas como a fruta citrus podem restaurar um pouco de energia, enquanto outras, como a fruta peixa ou a fruta aspear, podem curar certas condições de status. No entanto, apenas um item pode ser levado para a batalha, e esses itens devem ser registrados previamente junto aos oficiais da conferência. O uso de um item não registrado pode resultar em vitória automática para o oponente. Por que Will deixaria Camerupt carregar uma fruta citrus? Será que ele prevê uma luta difícil? Ponderou An intrigado. As bagas são de uso único, e em termos de praticidade, teria sido mais lógico que Will tivesse trazido carvão para um aumento de poder constante, em vez de um item de uso único. Mas em situações críticas, essas frutas podem ser extremamente úteis. Por exemplo, se um Pokémon for envenenado e estiver carregando uma Peixa Berry, ela pode aliviar o problema rapidamente. O Camerupt do Will sempre carregou carvão, por que de repente mudou para fruta citrus hoje? Esse cara vendeu carvão por falta de dinheiro, explicou Julian com uma expressão estranha no rosto. Devido à agenda lotada da conferência, Will não teve tempo de acessar o aplicativo treinador para pegar as missões e para sustentar seus 3 Pokémon, que estavam se alimentando e descansando durante esse período, suas economias estavam quase esgotadas. Ele não queria pedir dinheiro emprestado a Julian, então teve que vender o carvão de Camerupt, trocá-lo por uma quantia em dinheiro, mas comprou uma baga de citrus para compensar Camerupt. Para sua surpresa, aquilo acabou sendo útil. Esse cara não pode mesmo ter tanta sorte assim, né? Pensou Julian, com a fé na sorte de Will vacilando. Afinal, o uso bem-sucedido da Geoforça, que havia reduzido a defesa especial do oponente, parecia estar longe de ser uma coincidência. Beedrill. O treinador adversário enviou seu terceiro Pokémon, um rosto familiar tanto das partidas em equipe quanto da batalha individual anterior. Este Beedrill foi mantido propositalmente em reserva até agora. Desta vez, vou queimar esse bicho, murmurou Will com determinação estampada no rosto. Ele realmente não acreditava que aquele Beedrill tivesse a mesma força dos 2 Pokémon anteriores. A expressão no rosto do treinador do outro lado também era bastante desagradável, já que nenhuma de suas 2 cartas trunfo havia resolvido o enigma de Will, o que estava além de suas expectativas. E a força de Beedrill era de fato inferior à dos 2 anteriores. Beedrill, use o míssil de espinhos. Beedrill ergueu suas agulhas gêmeas, lançando uma saraivada de projéteis em forma de agulha contra Camerupt. Após consumir a fruta citrus, Camerupt recuperou parte de suas forças e o sangramento de seus ferimentos diminuiu. Lança-chamas, ordenou Will. As intensas chamas envolveram o ataque do míssil de espinhos, obliterando-o em uma varredura flamejante. Ataque com agulha dupla, respondeu o treinador. Beedrill avançou rapidamente, com suas agulhas gêmeas afiadas apontadas diretamente para Camerupt. O tamanho e a baixa mobilidade deste último o deixavam vulnerável, e logo as estocadas de Beedrill o atingiram. Use golpe venenoso, gritou o treinador com um lampejo de confiança na voz. Camerupt, use proteção. Will respondeu prontamente. Uma barreira verde surgiu cintilando, desviando o golpe venenoso que se aproximava. Lança-chamas. Will insistiu. Poção venenosa, respondeu o treinador. Os 2 ataques colidiram, o jato venenoso roxo chocando-se com as chamas vermelhas, resultando em um chiado de vapor enquanto o veneno se dissipava em uma nuvem de fumaça tóxica.
O treinador de Beedrill inicialmente pareceu satisfeito com o que estava acontecendo, mas sua expressão azedou rapidamente quando percebeu que o lança-chamas havia superado o veneno, atingindo Beedrill em cheio. Camerupt, vá para a vitória. Continue usando o lança-chamas. Will aproveitou o momento, ansioso para capitalizar o impulso. Bang! Mas no segundo seguinte, Camerupt caiu repentinamente no chão com bolhas roxas saindo de seu corpo. Embora as toxinas não fossem tão eficazes quanto o veneno revigorante, os efeitos residuais da nuvem tóxica foram demais para seu estado já debilitado. Acabe com isso, míssil de espinhos. O oponente não atacou de perto, temendo que Camerupt fizesse um último contra-ataque desesperado, então optou por se distanciar e usou o míssil de espinhos. Sob o olhar desesperado de Camerupt, inúmeros mísseis de pinos o sobrecarregaram. Camerupt está fora de combate. Beedrill vence, declarou o árbitro, com o som ecoando nos ouvidos de Will. Ao final da partida, Will ainda não havia conseguido reverter o resultado. Com uma expressão de decepção, ele recolheu o Camerupt caído para a Pokébola e murmurou: tudo bem, você se esforçou bastante. Então ele lançou um olhar hostil ao treinador adversário, não por estar descrente, mas porque sentiu que o outro havia escondido 2 Pokémon deliberadamente, tornando inútil todo o seu trabalho anterior de inteligência. Com certeza não me convém envolver-me em coleta de informações e coisas do gênero. Na primeira vez que tentei isso, perdi e encontrei um rival que escondia Pokémon de propósito. Como puderam me fazer de bobo? Ele fervia por dentro. Perder era uma coisa, se você perde, mas agora o problema de Will era como lidar com An, Zosh e Shen. Ao sair do túnel dos jogadores, ele viu 3 pessoas esperando por ele na saída. Ele não viu Julian, mas Will não quis se preocupar com isso, porque ele viu que essas 3 pessoas se aproximaram com sorrisos maliciosos. Depois de uma luta árdua, ainda assim perdi, comentou ele secamente. Se eu soubesse que ia perder, teria deixado o rival me derrotar facilmente, como vocês 3 fizeram, acrescentou, com um toque de sarcasmo na voz. Os rostos das 3 pessoas que caminhavam em direção a Will congelaram subitamente. Ele estava claramente zombando delas por terem perdido rápido demais. E mesmo tendo perdido, ousou tomar a iniciativa e disparar os primeiros tiros. Acho que ele estava impaciente demais para morrer. Sim, bem, mesmo tendo perdido, conseguiu uma vaga antecipada na Universidade Imperial. A Universidade Jin entrou em contato comigo esta manhã. O responsável pela admissão na 3ª Academia Militar disse que eles estão muito otimistas quanto às minhas estratégias para dias de chuva. Tanto a Universidade Jin quanto a 3ª Academia Militar são universidades de primeira classe. Zosh e An foram muito bem avaliados pelos professores responsáveis pela admissão nessas 2 universidades, respectivamente. Sem mencionar Shen e Julian, que foram aceitos antecipadamente pelo Colégio Imperial. Dessa forma, entre os 5 membros da equipe da Escola de Ensino Médio do Lago, apenas Will não foi contatado por nenhuma faculdade ou universidade. A julgar por sua expressão, presume-se que ele não tenha recebido nenhuma oferta. Will, o palhaço, acabou sendo eu. Capítulo 84. Semifinais. Hahaha, Julian. Após o jantar no quarto, Julian estava deitado na cama navegando na internet quando bateram na porta e ouviram a voz animada de Will. Ele parece estar com algum problema no cérebro, está tão feliz depois de perder. Julian resmungou algo e Lucario, que estava exercitando sua aura, levantou-se para abrir a porta. Ah, Lucario, é você. Will ficou um pouco surpreso ao ver Lucario abrir a porta, mas entrou alegremente no quarto e encontrou Julian mexendo no celular em cima da cama, com música tocando ao fundo. Permita-me apresentar-me. Eu só peço leite em bares, mesmo sendo um cowboy. Assim que Will ouviu a música, reconheceu-a como o mais recente vídeo viral de Vibrato, no qual ela aparece vestida com roupas do sexo oposto, apresentando jovens mulheres com belas curvas, pele clara e pernas longas. Esse canalha. Will disse isso em segredo, em seu coração. Tem algo a dizer? Julian continuou mexendo no celular, sem se dar ao trabalho de se levantar. É normal um homem gostar de mulheres bonitas e sensuais. Mas Julian sempre se concentrou mais em Pokémon do que em garotas. Com o histórico familiar que ele tem, se ele realmente quisesse encontrar uma namorada, poderia ser um canalha e trocar de namorada de vez em quando. Vim te contar que cheguei entre os 16 melhores. Will disse, com o orgulho estampado no rosto prestes a transbordar. Julian nem se deu ao trabalho de navegar no celular, mas abriu o site oficial da conferência, olhou a lista dos 16 melhores jogadores e viu Will nela. Esse desgraçado é mesmo o imperador da sorte. Hahaha, eu te disse que tinha sorte, né? Você tem que admitir agora. Will sorriu radiante ao notar a expressão ligeiramente rígida de Julian. Após as partidas de hoje, que terminaram com 15 treinadores eliminados de um total de 30. Um treinador entre os perdedores seria selecionado aleatoriamente para preencher a chave de 16 treinadores, garantindo que não haveria isenções. Todos os eliminados precocemente esperavam ser aquele treinador sortudo. Muitos até rezaram para Pokémon lendários. Parecia que os produtos do Togepi estavam se esgotando rapidamente. Afinal, Togepi era um Pokémon sortudo. Você devia ter visto a cara do An, do Zosh e do Shen quando eu ganhei na loteria. As caras deles foram impagáveis. Se eu não tivesse corrido, o Shen teria me dado uma surra. Will riu, regozijando-se com seu triunfo momentâneo. A competição individual da Liga de Ensino Médio da Província de Prata durou 2 dias, com partidas dos 16 melhores aos 8 melhores, culminando nos 4 melhores. No final, os 4 melhores jogadores foram Julian, Nolan, Léo e Thea. Will, no entanto, parou nos 16 primeiros. As partidas das semifinais seriam realizadas no estádio principal, que tem capacidade para quase 500 mil espectadores. Além dos apresentadores, haveria convidados especiais para comentar as fases finais da competição. Embora a Liga Provincial de Ensino Médio de Yale fosse um evento importante,
Os competidores eram estudantes do ensino médio e seus Pokémon estavam todos abaixo do nível pseudo-elite. Muitos especialistas a consideravam mais como uma Copa infantil. Portanto, não havia narração nos jogos iniciais, ela só começaria nas rodadas posteriores. O adversário de Julian na semifinal era Nolan, também um competidor de longa data. A partida estava marcada para as 8 horas da manhã, e a segunda semifinal para as 14 horas. Às 7h50 da manhã, Julian e Nolan já estavam posicionados em lados opostos da arena, aguardando em silêncio o início da luta. O auditório estava lotado com 300 mil espectadores ansiosos, e muitos funcionários trouxeram Pokémon para manter a ordem e evitar acidentes. Julian estava posicionado no lado sul do local, Nolan no lado norte, enquanto os apresentadores e convidados para comentar o evento ocupavam o lado oeste. Desta vez, o apresentador foi Zack, uma figura renomada da emissora de TV de Yale e um pseudo-treinador de elite. O convidado ao lado dele era o presidente da Associação de Treinadores da Cidade do Lago, um treinador de elite de verdade. Senhor William, considerando que Julian e Nolan vêm de famílias prestigiosas, quem o senhor acha que tem mais chances de ganhar? Perguntou o apresentador, com um sorriso malicioso no rosto. O histórico de ambos os treinadores era amplamente conhecido através das redes sociais. Respondendo à pergunta tendenciosa do apresentador, o Sr. William deu uma risadinha. A força de Julian é evidente. Enquanto Nolan só usou Pupitar para derrotar os 3 Pokémon do seu oponente desde o início da competição. Seus 2 Pokémon restantes ainda são desconhecidos. Essa declaração foi, no mínimo, ambígua. Meu marido Nolan é o melhor do mundo. Nolan, quero te dar um macaquinho de fogo. Essas são todas umas vadias que cobiçam a beleza do meu marido. Onde está o exército da família Walker? Venham e cuidem dessas meninas. Para aqueles que torcem por Nolan, enviarei uma foto em seda preta. Me perdoem, irmãos, eu os traí. Will olhou para os comentários da transmissão ao vivo, com o rosto contorcido de raiva, e digitou, Nolan, você consegue. Ele até tirou uma captura de tela para enviar a alguém que lhe prometeu uma foto em seda preta. Shane, testemunhando toda a cena, não pôde deixar de debochar. Julian é seu irmão, e você o trata assim? Percebendo o absurdo, Will rapidamente digitou outra mensagem para a garota. E eu também tenho um irmão, Julian, então você pode me enviar 2 fotos? Cabelo muito bem feito, as pernas dela são longas e finas, valeu totalmente a pena. Will limpou a baba inexistente do canto da boca, salvou a foto e a carregou para um serviço de armazenamento online, seus movimentos suaves e perfeitos. São 8 horas, a partida está prestes a começar. Qual será o primeiro Pokémon que os 2 jogadores enviarão para a batalha? Anunciou o apresentador. Julian lançou uma Pokébola na arena e conforme a luz branca se dissipava, Metagross materializou-se, apanhando a bola que ricocheteou com uma das mãos. O rebote da Pokébola é uma habilidade essencial para todo treinador. Não dominá-la pode resultar em uma corrida embaraçosa para recuperar a bola após um arremesso espetacular. Pupitar. Nolan gritou, enviando seu primeiro Pokémon com uma expressão séria. Cabeçada Zen, ordenou Julian. Instantaneamente Metagross se transformou em um raio prateado, avançando em direção a Pupitar. Não, por que é tão rápido? Nolan praguejou mentalmente. Aos seus olhos, aquele Metagross era pura aberração científica. Sua velocidade, defesa e proeza física pareciam desafiar a razão. Durante esse período, além de competir, Nolan dedicou seus esforços ao estudo do Metagross de Julian. Afinal, se ele conseguisse derrotar Metagross, talvez tivesse alguma chance contra Julian. Capítulo 85, Agron. A velocidade do Metagross é realmente impressionante. Essa velocidade é definitivamente 2 vezes, ou até mais de 3 vezes, a de um Metagross normal do mesmo nível, disse o apresentador Zack surpreso. Ele já apresentou muitas competições de grande porte e até mesmo eventos de nível de elite. Naturalmente, ele sabe muito e já viu muitas pseudolendas. Ele já viu mais de 1 ou 2 Metagross, todos eles Metagross azuis comuns, mas nenhum dos Metagross pseudo-elite era tão rápido quanto o Metagross de Julian. Este Metagross deveria ter a habilidade oculta metal leve. A maioria dos Metagross possui a habilidade corpo puro, mas os Pokémon com metal leve têm seu peso reduzido pela metade. William, o presidente da Associação de Treinadores da Cidade do Lago, notou rapidamente a diferença no Metagross de Julian. Mas mesmo com metal leve, sua velocidade é muito maior do que a de um Metagross do mesmo nível. Acredito que Julian deve ter dado ao Metagross muitos itens ou recursos especiais para aumentar sua velocidade. Não é um item qualquer que aumenta a velocidade. É algo que melhora todos os 5 atributos base. Metagross come muito. Sua ingestão de comida é o dobro da de Dragonair, Lucario e Meltan juntos. É assim que Julian treina seus Pokémon. Primeiro foca em Metagross e depois nos outros. Pupitar, use arremesso de pedra. Blocos de pedra caíram de cima de Metagross enquanto Nolan tentava manter seu oponente afastado. Metagross pode atacar tanto de perto quanto à distância, e Pupitar, que ainda não evoluiu para Tiranitar, é muito mais fraco em corpo a corpo do que o Metagross de 4 braços. As pedras caíram, mas Metagross não parou nem se esquivou. As rochas continuaram a atingi-lo. Após atravessar 7 ou 8 rochas, Metagross alcançou Pupitar. Nolan não esperava que Metagross tivesse chegado tão longe e gritou rapidamente, Pupitar, use proteção. Proteção é um movimento que salva vidas e que quase todos os treinadores ensinam aos seus Pokémon. Enquanto os golpes do oponente não causarem dano acima de um certo limite, proteção permanecerá ativo. Esmaga Meteoro. Metagross parou subitamente em frente ao escudo, brilhando com uma luz colorida em seu antebraço, como um cometa riscando o céu noturno. As pálpebras de Pupitar saltaram para trás de seu escudo. O Esmaga Meteoro atingiu o escudo, e a energia colidiu por um instante.
Vendo que o escudo não se quebrou, Nolan suspirou aliviado. No entanto, no instante seguinte, ele ouviu um estalo e seu rosto se contraiu. Aos olhos de Pupitar, o escudo se quebrou. O meteoro de Metagross atingiu em cheio, abrindo um buraco na resistente carapaça de Pupitar. Mas graças à proteção de sua carapaça externa rígida, parte do poder do esmaga-meteoro foi absorvido, então Pupitar não foi nocauteado instantaneamente. Ao ver Pupitar sendo repelido enquanto Metagross carregava para um ataque subsequente, Nolan rapidamente recolheu Pupitar. Um treinador tem uma única chance de trocar de Pokémon durante uma batalha. Escolher um Pokémon mais adequado no momento certo pode mudar o rumo da partida. Se usado com sabedoria, pode ajudar a recuperar uma vantagem. Vai, Aggron! Uma enorme besta prateada surgiu no campo de batalha, com a luz do sol refletindo em sua armadura, criando um brilho deslumbrante. Pokémon, Aggron, Aço Rocha. Nível 43. Qualificação, verde. Habilidade, cabeça de pedra. Item, revestimento metálico. Sexo, feminino. A maioria das pessoas conhece Aggron como um Pokémon do tipo aço, mas muitas vezes se esquece de que ele também possui o tipo pedra. Os dois Pokémon mais famosos da província prateada são Metagross e Aggron, sendo Aggron frequentemente chamado de Pokémon armadura de ferro. Só recebe dano quadruplicado de tipos terrestre e lutador e dano dobrado de tipos água. Outros tipos causam dano normal, mas a maioria representa apenas metade ou até mesmo um quarto do dano usual. Devido ao seu incrível poder defensivo, Aggron ganhou o nome de Pokémon armadura de ferro. A maioria dos Aggron vem da família Walker durante a fase Aron, razão pela qual eles possuem apenas qualificações verdes. As qualificações de Aron com o selo ciano não são suficientes para a própria família Walker. Julian ainda não teve nenhum Aron porque não há nenhum com qualificações ciano ou superiores. Os Aggron são raros e criá-los é difícil, então encontrar um Aron com as características ciano exige um pouco de sorte. O avô de Julian tinha um Aggron qualificado para a cor azul e o pai dele também. Infelizmente, ambos eram machos. Se um deles fosse fêmea, seus descendentes teriam pelo menos sido qualificados para a cor ciano. Entre os Pokémon de Julian, além de Metagross, que veio do Metagross de nível pseudo-campeão de seu avô, e nasceu com aptidão para a cor azul. Os outros 3 Pokémon não foram dados a ele diretamente por sua família. Lucario veio da família Smith, assim como Meltan Mítico, e Dragonair foi um presente do sistema. Os 3 possuíam qualificações de nível ciano ou superior. Aggron, use endurecer. Na primeira jogada, Nolan optou por aumentar sua defesa, provavelmente devido ao forte ataque de Metagross que o deixou inseguro. Um clarão de luz prateada surgiu e a defesa de Aggron recebeu um reforço. O Aggron do jogador Nolan reforçou sua defesa, e veremos se o Metagross consegue superá-la, exclamou o apresentador Zack entusiasmado. Todos aguardavam ansiosamente por esse confronto entre 2 dos Pokémon mais conhecidos da província de Yale. Muitos compartilhavam da mesma opinião. Esta é a batalha entre a lança mais forte e o escudo mais forte. Puta merda, o Metagross não é fraco na defesa? Sinceramente, Aggron é melhor na defesa. Você não percebeu que o Metagross do Julian tem atributos absurdamente altos? Sou um treinador pseudo-elite e posso afirmar com segurança que o Metagross do Julian deve ter atributos base mais altos do que outros do mesmo nível. Adorem o chefe pseudo-elite lá de cima. Aggron é tão assustador. Como meu marido pode ter um Pokémon tão assustador? Nolan, querido, vamos lá. Continue assim. Que fã superficial. Não estamos julgando pela aparência. Aquele ali é um rapaz bonito. Espero que Julian ganhe. Irmãos, vamos apoiar nossa causa. Capítulo 86. Eu concordo. Metagross, use soco bala. Embora Aggron seja o Pokémon de Nolan, Julian também o conhece muito bem, e sua defesa é de fato incomparável, mas suas desvantagens também são óbvias, ou seja, seu corpo volumoso. Garra de metal. Nolan também não recuou. Aggron é conhecido por sua defesa e força, então se esconder não era a melhor estratégia. Os punhos dos 2 Pokémon colidiram, criando uma poderosa explosão sônica que enviou ondas de choque por toda a arena. Dom. O corpo de Aggron foi empurrado para trás 7 ou 8 metros, enquanto Metagross permaneceu firme, assemelhando-se a uma montanha e irradiando uma força serena. Metagross, use terremoto. Aggron, terremoto, contra-ataque. Nolan gritou com urgência. O golpe do tipo terrestre causava 4 vezes mais dano contra Aggron, e seria ainda mais devastador vindo do Metagross de Julian. Os terremotos se chocaram violentamente, sacudindo toda a arena. Com um forte estalo, o chão se abriu, danificando 1/3 da Arena Rock. Nas semifinais, o campo de batalha deixa de ser uma arena comum. Ele possui bônus de tipo e os cenários são aleatórios. Nesse caso, Nolan claramente teve sorte. O fato do campo ser do tipo pedra era perfeito para sua equipe principal. Julian parece ter se acostumado com isso, então vamos simplesmente dizer que ele deu azar. Afinal, ele tem uma sólida formação familiar, é bonito e possui um sistema bem definido. Se tiver sorte, parece ter tudo. O poder do terremoto foi claramente maior do que o do ataque realizado por Metagross, e as rachaduras se propagaram em direção a Aggron, enviando vibrações por suas pernas. Ao sofrer 4 vezes mais dano, Aggron ficou gravemente ferido em um instante. Em termos de níveis, o oponente era apenas nível 43, enquanto Metagross ostentava um imponente nível 51. Só por isso a poderosa defesa de Aggron parecia uma piada diante de Metagross. Psíquico. Quando Aggron caiu no chão, Nolan gritou para que ele se levantasse, mas de repente Aggron se viu erguido no ar. Aggron, eu consigo voar? Mas no instante seguinte, caiu com força no chão e desmaiou completamente.
Nolan retirou Agron sem expressão e não enviou outro Pokémon. O árbitro estava prestes a lembrá-lo das regras. Admito a derrota nesta partida, disse Nolan, levantando a mão. Após falar, ele entrou no corredor dos jogadores. Sua ação causou alvoroço na plateia com muitos murmúrios. Eles achavam que Nolan estava com medo de Julian. Entretanto, eles conseguiram comprar ingressos e ficaram desapontados ao vê-lo desistir tão facilmente. O jogador Nolan admite a derrota. O Sr. William também acha que não consegue derrotar o Metagross do Julian, perguntou o apresentador Zack. Ele não mencionou derrotar Julian, mas focou no Metagross de Julian, sugerindo que ainda seria possível vencer com 3 Pokémon. Embora o Metagross de Julian ainda esteja no nível avançado, do meu ponto de vista, nem mesmo um Pokémon Pseudo-Elite teria chance contra ele. Como presidente da Associação de Treinadores da Cidade do Lago, ele tinha certa amizade com o pai e o avô de Julian, o que o deixou ainda mais confuso sobre o porquê do Metagross de Julian ser tão poderoso. Mesmo durante o mesmo período, o avô e o pai de Julian não possuíam um Metagross tão poderoso quanto o de Julian atualmente. Como um treinador experiente, aconselho você a não machucar seus Pokémon por teimosia. Não há vergonha em admitir a derrota, disse o Sr. William seriamente. Quando há uma grande diferença de força, o lado mais fraco não pode simplesmente torcer alto e esperar vencer. Essas palavras não têm valor algum. São os Pokémon que sofrem, não apenas o treinador. Nem todos têm o brilho de protagonista, gritando com um Pokémon e o revivendo instantaneamente com a saúde completa, derrotando os fortes com os fracos. E vencendo contra aquele tipo sendo tão fácil quanto comer e beber para eles. A maioria dos treinadores falha, não apenas perdendo, mas também colocando seus Pokémon em risco de sofrerem danos graves. Às vezes, os Pokémon ficam gravemente feridos ou até mesmo morrem devido à força do oponente. Nesse caso, você não pode culpar o rival por sua mão pesada, mas sim a si mesmo por ser teimoso e cego. Mesmo sabendo da diferença entre os dois lados, você ainda insiste em deixar os Pokémon lutarem e fantasia com a ocorrência de um suposto milagre. Todos os anos, inúmeros Pokémon ficam incapacitados e até mesmo morrem por causa da cegueira obstinada de seus treinadores. Portanto, admitir a derrota não é vergonhoso, é um comportamento muito racional. Nesse momento, Julian achou que Nolan deveria ter um personagem muito bom, só que ele era um pouco arrogante e parecia um tanto fraco. Afinal, admitir a derrota também demonstra amor pelos seus Pokémon. Em casa, os pais de Julian assistiram ao jogo ao vivo pela TV. Eles não foram ao estádio, não porque não quisessem, mas porque Julian achou que não precisavam ir. Será que o poder da aura tem a capacidade de melhorar os 5 atributos básicos do Metagross? Murmurou Jake. Ele foi muito claro sobre os recursos que Julian havia investido em seu Metagross, e todos esses recursos foram dados por ele a Julian. Mas a força que Metagross demonstrava obviamente excedia a força que deveria ter de acordo com os recursos investidos, o que o deixou muito perplexo. Portanto, isso teve que ser atribuído ao despertar do poder da aura de Julian. Até mesmo o avô de Julian, John, acreditava nisso. O poder de Metagross vinha do sistema, mas Julian naturalmente não pode afirmar isso. Ao ver o rival desistir, Julian venceu, o que fez Jake sorrir. Ele se levantou e pegou o cinto de Pokébolas da mesa de centro. Onde você está indo? Tina ficou feliz pelo filho e quando viu que Jake parecia estar saindo, não resistiu e perguntou. Vou para o Reino Secreto. A líder do Vale Agron está prestes a dar à luz um Pokémon com aptidão ciano. O pai é o meu Agron, então é provável que o filhote também tenha aptidão ciano. Pokémons pais com a mesma aptidão geralmente geram filhotes com características semelhantes. Os Pokémon icônicos da família Walker são Metagross e Agron prateados. Como Julian é o único herdeiro da família Walker, Agron é naturalmente indispensável. Tome cuidado. Não se preocupe, já estive no Vale de Agron várias vezes e não haverá problema algum, disse Jake. O avançado Reino Secreto está repleto de perigos, mas também de oportunidades. Sua área é imensa, comparável à de uma província. Algumas fendas avançadas são ainda maiores que uma província. Capítulo 87. Metagross erguido no alto. O 86º torneio individual da Liga Provincial de Ensino Médio de Yale chegou ao fim. Parabéns a Julian, da Escola de Ensino Médio número 1 do Lago, classe 3, por vencer o torneio individual. Com as palavras entusiasmadas do apresentador e os aplausos da multidão, Julian derrotou seu último rival e conquistou o primeiro campeonato de sua vida. A cerimônia de premiação será realizada às 20 horas. Todos os participantes estão convidados. Só não se atrase, principalmente os 3 primeiros colocados. Mas não se preocupem, mesmo que cheguem atrasados, vocês ainda receberão seus prêmios e troféus. O apresentador fez uma piada leve, mas Julian estava ocupado demais para se importar. Ele estava perdido em pensamentos sobre as recompensas que havia recebido do sistema. Jim, missão principal concluída. Acordo de recompensa. Ganhe o campeonato de equipe. Psíquico intermediário, 3 fragmentos de Mewtwo, 3 doces raro, apenas para Pokémon abaixo do nível 60. Ponto. Vença o campeonato individual. Físico mega da cidade de Palette, uma alma totem, utilizável apenas por Pokémon abaixo do nível 10. Ponto. Julian ficou chocado ao ler isso. Para os outros, ele parecia apenas radiante por ter ganhado o campeonato. Os aplausos da multidão trouxeram Julian de volta à realidade. Percebendo que não era hora de verificar as recompensas, ele caminhou rapidamente em direção ao canal do jogador. Lá Will, An, Zosh e Shen já estavam à espera. Quando viram Julian, os 4 correram imediatamente para cumprimentá-lo. Embora esperassem que Julian vencesse, vê-lo de fato conquistar o título foi surreal, deixando-os ambos maravilhados e um pouco invejosos. Primeiro, voltarei ao hotel. Antes que os 4 pudessem falar, Julian acenou com a mão e rapidamente se dirigiu ao hotel.
Os outros trocaram olhares, mas não o detiveram, percebendo a urgência de Julian. Ele está correndo para o banheiro? Perguntou Will em voz alta. Há um banheiro no vestiário dos jogadores. Ele deve ter algo mais para fazer, respondeu Shen, olhando para Will como se ele fosse um idiota. Afinal, o local da conferência tinha banheiros de sobra. No caminho, muitas pessoas reconheceram Julian, e algumas se perguntaram por que o campeão recém-coroado parecia tão ansioso. De volta ao hotel, e após trancar a porta, Julian começou a separar as recompensas da missão principal. As missões principais raramente são anunciadas, mas quando são, as recompensas podem ser significativas. A missão principal envolvia a participação na Liga Provincial de Ensino Médio de Yale, mas as recompensas dependiam da classificação final de Julian na competição, que não era revelada antecipadamente. Nessa liga, Julian havia conquistado o primeiro lugar na competição por equipes, o primeiro lugar na competição individual, o que o tornava o primeiro lugar em 2 competições, então, naturalmente, as recompensas foram substanciais. É que nem o próprio Julian esperava que fossem tão impressionantes. Se nada mais, só o físico de Mega da cidade de Palette já seria suficiente para fazê-lo sorrir até em seus sonhos. Ser um treinador é arriscado. Um movimento errado em uma batalha Pokémon pode levar a ferimentos ou à morte do treinador. Em partidas oficiais, barreiras de proteção resguardam o campo de batalha, garantindo que treinadores e espectadores estejam a salvo do caos das lutas. Mas se você lutar em um ambiente selvagem, secreto, em ruínas, etc., onde não há cobertura protetora, não existem as chamadas regras para o combate. Em batalhas selvagens, é comum dar ordens diretas aos Pokémon para atacarem o treinador. Portanto, neste momento, se o treinador tiver um corpo super forte, ele estará sem dúvida mais seguro diante do perigo. O físico de Mega da cidade de Palette refere-se à renomada resiliência de Ash, que lhe permitiu suportar ataques poderosos e realizar feitos incríveis. Sendo batizado o ano todo pelo choque do trovão do Pikachu e pelo lança-chamas do Charizard, e até mesmo Cosmoem, a pré-evolução do Solgaleo, que pesa quase 1 tonelada, pode ser erguido com as mãos nuas. Nesse mundo, um físico assim seria semelhante a um físico lendário, como o corpo da hegemonia celestial ou o corpo da inato dos romances de fantasia. No entanto, os treinadores aqui não possuem esses físicos extraordinários. Eles detêm habilidades especiais como aura, poder psíquico ou poder viridiano, etc. Essas habilidades estão mais relacionadas à força mental do que às capacidades físicas. Após absorver a constituição física de Mega da cidade de Palette, Julian cerrou os punhos e murmurou: parece que não muda nada. Então ele apertou o braço e sentiu um pouco de dor. Metagross, apareça. Metagross olhou com desconfiança para Julian, que estava parado à sua frente. Você desce primeiro, não flutue, disse Julian. Metagross pousou lentamente, percebendo seu treinador se abaixando para pegar algo embaixo de seu corpo. Metagross parecia saber o que Julian ia fazer e inconscientemente queria flutuar. Não se mexa, vou tentar te levantar e ver se consigo, disse Julian. Felizmente, ele baixou a cabeça e não viu os olhos de Metagross, que pareciam estar olhando para um idiota. Metagross, o cérebro do treinador está quebrado. O peso normal de um Metagross é de cerca de 550 kg, mas o de Julian possui a habilidade metal leve, que reduz seu peso pela metade. Mesmo com essa habilidade, Metagross ainda pesava cerca de 300 kg devido ao seu bom desenvolvimento. Nenhuma pessoa comum conseguiria levantar um objeto de 300 kg com as mãos. Apesar disso, Julian cerrou os dentes, dobrou os joelhos e ergueu Metagross acima da cabeça. Metagross, estou sendo içado? Parece tão leve. Metagross, você não está flutuando, está? Julian conseguia sentir o peso, mas a sensação era semelhante à de segurar uma xícara. Metagross. Após verificar novamente, Metagross confirmou que estava realmente sendo erguido por seu treinador. Julian passou a levantá-lo com uma mão, ainda se sentindo à vontade, e depois passou a usar apenas um dedo. Se ao menos alguém pudesse tirar uma foto minha agora. Nos tempos antigos, havia heróis que carregavam grandes pesos. Hoje foi Julian quem ergueu o Metagross com um dedo. Ele jogou Metagross para cima e o pegou novamente. Arremessa, apanha, arremessa, apanha. Julian se divertiu muito jogando. Metagross, eu me sinto como um brinquedo. Nenhum dos outros Pokémon de Julian pesava mais que Metagross, então ele nem se deu ao trabalho de tentar com os outros. Ele guardaria isso para Pokémon mais pesados como Aggron ou Snorlax no futuro. Assim que colocou Metagross no chão, Julian finalmente acreditou que havia realmente adquirido o físico de um Mega da cidade de Palette, pelo menos em termos de força. Quanto à resistência a vários ataques como raio, lança-chamas, raio de gelo ou pistola d'água, Julian achou melhor não testar. Ele pode acabar morto se as coisas derem errado. Capítulo 88 – A Grande Colheita. Embora Julian não se atrevesse a testar suas defesas contra ataques, ele ainda podia avaliar outros aspectos, como a velocidade de reação e a resistência do seu corpo. Lucario. Com isso em mente, Julian enviou Lucario. Metagross, você não vai acreditar, mas acabei de ser erguido pelo nosso treinador. Lucario, que diabos, você não acordou direito. Ao ver os dois Pokémon interagindo, especialmente Metagross, que raramente demonstrava emoção, Julian pigarreou e disse: Lucario, me dê um soco com a força de 100 quilos. Lucario, sendo do tipo lutador, era excelente em controlar seu poder. Se ele tentasse atingir 100 libras, não ultrapassaria esse limite nem por 1 grama. Metagross, por outro lado, poderia chegar a 200 libras. Para uma pessoa comum, um soco com essa força certamente doeria muito, mas não seria fatal. Metagross, o treinador está dizendo para você atacar, então faça isso, mas não se surpreenda depois. Lucario olhou para Julian e Metagross. Eles não estavam agindo normalmente, mas então ele desferiu um soco rápido. Julian instintivamente deu um passo para a esquerda. Vamos começar pelos meus reflexos.
Aumente gradualmente a velocidade dos seus socos. Antes, Julian não conseguia se esquivar da velocidade inicial de Lucario. Agora, porém, ele conseguia fazê-lo com facilidade. Nesse momento, Lucario também percebeu que seu treinador era um pouco anormal. A 1/5 da velocidade, esquive-se. A 1/4 da velocidade, esquive-se. A 1/3 da velocidade, acerto. Foi somente quando Lucario usou 1/3 de sua velocidade que ele atingiu Julian, com uma força equivalente a 45 quilos. Este último não pareceu sentir muita dor. Ao olhar para Julian, se não fosse pela aura familiar que emanava de seu corpo, Lucario teria pensado que a outra pessoa havia sido transformada por um dito. Como Julian ficou tão forte de repente? Após uma série de testes, Julian compreendeu a extensão de seu físico de mega da cidade de Palette. Sua velocidade, força, tempo de reação e habilidades de combate haviam melhorado significativamente, embora as métricas exatas ainda fossem desconhecidas. Pelo menos agora a mãe não precisaria se preocupar com a possibilidade dele morrer após uma batalha Pokémon. Ele pegou alguns doces raros e deixou Metagross consumi-los, elevando seu nível de 51 para 54. Lucario não tinha opinião sobre isso, Metagross era o mais forte entre eles. Quanto mais forte Metagross se tornasse, mais forte Julian ficaria. Apenas mais 7 níveis e Metagross poderia alcançar o status Pseudo-Elite, um campo totalmente novo. Antes de ir para a Universidade Imperial, Julian tinha como objetivo levar Metagross ao seu ápice no nível avançado. Julian também recebeu 3 fragmentos de Mewtwo como recompensa, além de 7 que já havia coletado antes, ficando a apenas 90 fragmentos de completar os 100 necessários. Mais 90 fragmentos e poderei invocar Mewtwo. Extraia o psíquico. Com a extração do psíquico intermediário, Julian sentiu que seu poder espiritual havia melhorado muito instantaneamente. Como havia sido despertado recentemente, sua energia psíquica irradiava incontrolavelmente, fazendo com que os objetos ao redor de seu quarto flutuassem. Metagross rapidamente usou seu próprio poder psíquico para suprimir o acesso de raiva descontrolado de Julian e o encarou com dúvidas. Está tudo bem, eu acabei de despertar meu poder psíquico, consolou Julian ao ver os olhos preocupados dos dois Pokémon. Com o poder psíquico intermediário, ele agora podia se comunicar telepaticamente com Pokémon e humanos, em uma única direção, a menos que a outra pessoa também tivesse telepatia. Com Metagross possuindo os tipos Aço e Psíquico, e agora Julian tendo despertado seu psíquico intermediário, uma vez que seu poder se combine com o psíquico de Metagross, a força de ambos aumentará ainda mais. A energia psíquica desempenhava outra função crucial, a de radar. Ao irradiar energia psíquica, Julian conseguia visualizar tudo num raio de 500 metros, embora quanto maior a área, mais energia mental era consumida, tornando o efeito pouco duradouro. O tipo psíquico também desempenha outra função importante, que é aumentar o tempo necessário para a mega evolução do Pokémon. A duração da mega evolução de um Pokémon dependia da resistência física e mental do treinador. Qualquer exaustão interromperia a transformação prematuramente. A capacidade psíquica de Julian estava intimamente ligada ao poder mental. Um poder mental mais forte significava uma energia psíquica mais potente. Com seu físico de mega da cidade de Palette e o poder psíquico aprimorado, Julian poderia prolongar a mega evolução de seus Pokémon, o que certamente deixaria seus rivais desesperados. No futuro, não usarei meus pés para andar, mas sim para flutuar. Então Julian olhou para a última recompensa. Alma do Totem. Converte um Pokémon em um Pokémon Totem, apenas para Pokémon abaixo do nível 10. Os Pokémon Totem são um tipo de existência diferente dos Pokémon comuns, além dos Pokémon brilhantes. Pokémon brilhante se caracteriza pela diferença de cor, enquanto Pokémon Totem se caracteriza pela diferença de tamanho. Os Pokémon Totem têm mais do que o dobro do tamanho dos seus pares. O líder de um clã não é necessariamente um Pokémon Totem, mas um Pokémon Totem deve ser o líder do clã. Assim como os Pokémon brilhantes, os Pokémon Totem são raros, geralmente encontrados na natureza, em reinos secretos ou ruínas, sendo praticamente impossíveis de serem cultivados por humanos. E os Pokémon brilhantes envolvem um problema de probabilidade. Desde que haja Pokémon suficientes da mesma espécie, um Pokémon brilhante acabará aparecendo. Por exemplo, o Pokémon brilhante mais comum é o Magikarp. Magikarp dourado, Magikarp preto, Magikarp roxo, Magikarp azul, etc. Todos os anos, em alguns leilões, aparece um Magikarp de cor diferente. Pescadores sortudos podem fisgar um e vendê-lo por uma fortuna. Enquanto o Magikarp de cor diferente não puder evoluir para um Gyarados, sua principal função será apenas decorativa. Existe um Magikarp dourado no aquário da cidade do lago. Já se passaram mais de 10 anos e não há nenhum sinal de evolução. Devido às restrições de nível para usar a alma do Totem, nenhum dos Pokémon atuais de Julian era adequado, então ele teria que esperar pelo Pokémon certo. Sem pressa. No geral, as recompensas da missão principal foram impressionantes, e Julian se sentiu seguro sabendo que podia se proteger. Ele não precisava mais temer ser pego de surpresa por um Pokémon selvagem. Agora, ele esperava especialmente que o sistema liberasse a próxima missão principal, mas essas missões normalmente surgem de seus encontros habituais. Capítulo 89. Criminoso procurado. Às 20 horas, a cerimônia de premiação foi realizada no local. A maioria dos treinadores compareceu para participar e olhou com admiração para as 3 pessoas que estavam no pódio. Julian estava entre eles, inexpressivo, segurando o troféu dourado reluzente que simbolizava sua vitória na competição individual. O troféu, com meio metro de altura, brilhava sob as luzes, com o formato de 2 mãos segurando uma Pokébola. Nele estava escrito: 86ª Liga Provincial de Ensino Médio de Yale, campeão individual, Julian. Esse troféu não pode ser de ouro puro, né? Debaixo do palco, Will olhou para o troféu dourado de Julian. Devido à iluminação, o brilho dourado do troféu era ainda mais deslumbrante.
Os troféus são sempre dourados, respondeu. Ouro puro? Só se você vencer o desafio de elite e se tornar um dos 18 melhores treinadores de elite. Aí a Associação de Treinadores Dracorianos lhe dará um troféu de ouro puro. Embora a Liga Provincial de Ensino Médio de Yale fosse um evento notável, a alta administração a considerava uma mera brincadeira de criança. O objetivo principal era identificar treinadores talentosos e permitir que esses alunos, que se tornaram treinadores recentemente, promovessem uma competição saudável entre si. Isso os ajudará a aumentar sua força mais rapidamente. Jin, missão secreta concluída. Primeiro troféu, primeiro prêmio. Recompensa, um cartão de experiência elite de 10 minutos, disponível apenas para Pokémon abaixo do nível 70. A voz em sua cabeça fez Julian, que a princípio não tinha expressão alguma, sorrir levemente. Aquilo era realmente um ganho inesperado. Embora eu tenha a proteção de um Alakazam de elite, afinal, esse é o Pokémon do meu avô, e ele não vai aparecer a menos que eu esteja realmente em perigo. Se meus próprios Pokémon também tiverem poder de combate de nível elite, embora seja apenas de curta duração, isso pode ser usado como um trunfo para uma virada em um momento crítico. A cerimônia terminou em cerca de meia hora. Julian, qual Pokémon qualificado como ciano você vai pedir? No caminho de volta para o hotel, Shen perguntou curioso e Will, Ann e Zosh também arregalaram os olhos. Os prêmios para o primeiro lugar na Liga Provincial de Ensino Médio de Yale foram muito generosos. O prêmio do primeiro lugar incluía um ovo Pokémon ciano qualificado, um ingresso da província de Yale para um reino secreto avançado e 80 milhões em troca de recursos. Ainda não decidi. Julian balançou a cabeça. Ele agora tinha 4 Pokémon e, na verdade, queria um Aron para ser o quinto, mas ainda não tinha encontrado um Aron com a cor ciano que o credenciasse. Se ele perguntasse à Associação de Treinadores da província de Yale, provavelmente eles também não teriam um. Então ele estava pensando se deveria mudar temporariamente sua escolha do quinto Pokémon. Ele também pensou nos reinos secretos avançados da província de Yale. Existem 8 reinos secretos de nível avançado em toda a província de Yale, e apenas 2 deles são reinos secretos especiais, como a Floresta de Oreburgh, que era guardada pela família Walker, a outra sendo a Pradaria Verdejante. Os reinos secretos avançados são adequados para treinadores de nível pseudo-elite a elite. Com a força atual de Julian, embora ele possa lutar contra pseudo-elites, ele sabia que para maximizar os benefícios, deveria esperar até atingir o status de pseudo-elite para explorá-los. De qualquer forma, não havia limite de tempo para os ingressos, então ele não estava com pressa. Após retornar ao hotel, Julian abriu o aplicativo da Associação de Treinadores Dracorianos para verificar seu saldo de troca de recursos. 80 milhões haviam acabado de ser creditados. Embora dinheiro não faltasse, mais dinheiro sempre deixa as pessoas mais felizes. Diamantes, 300 libras. Presa de dragão quebrada. Ele gastou todos os seus 80 milhões de recursos nesses 2 itens, sendo 50 milhões em diamantes e 30 milhões na presa de dragão quebrada. A presa de dragão quebrada era de um Pokémon do tipo dragão pseudo-elite. O preço de uma completa era superior a 100 milhões, e uma de nível elite era ainda mais valiosa. A presa de dragão quebrada não era para Dragonair segurar, mas sim para ser moída em pó e consumida por Dragonair, o que poderia aumentar, de alguma forma, a energia de dragão em Dragonair. Após as compras, ele checou o WeChat e recebeu mensagens de parabéns de colegas de classe e de seu professor, Sam. Enquanto percorria os momentos, Julian voltou a ficar como um louco e curtiu cada um deles. Perdi a eliminatória da Copa Fênix. Será que sou mesmo inapto para ser treinador? Curtir. As folhas da minha odds estão ficando amarelas. Alguma ideia do que pode ser? Curtir. Hahaha, eu toquei no troféu. Vocês estão com inveja? Esta foto foi enviada por Will e mostrava ele segurando o troféu de Julian. Curtir. Meu filho ganhou o campeonato, mas nem sequer ligou para compartilhar a boa notícia, sério? Esta mensagem foi enviada por sua mãe, Tina, junto com uma foto orgulhosa de Julian no palco. Curtir. Meu neto é um campeão. Este era obviamente o avô dele, John, e a foto era exatamente a mesma que a de Tina. Curtir. Jin. Missão temporária. Capturar um criminoso procurado de alto nível. Recompensa: 20 cubos de energia do tipo aço de qualidade superior, 10 cubos de energia do tipo dragão de qualidade superior. Cubos de energia de alta qualidade. Uma caixa custava 2.000 pontos, muito caro. Normalmente Julian só compra uma vez a cada 2 semanas, e mesmo assim apenas uma caixa. A perspectiva de recompensas tão valiosas fez Julian saltar da cama. Quanto mais lucrativa a missão, mais difícil ela provavelmente seria. Criminosos procurados de nível A eram definitivamente pseudo-elite, enquanto os de nível S eram de elite. Um ponto vermelho em movimento rápido surgiu em sua mente, indicando a localização do criminoso procurado. Dragonair, vamos lá. Ele chamou, abrindo a janela. Dragonair entendeu, alçando o voo para a noite. Com a coragem recém-adquirida graças ao seu físico de mega da cidade de Palette, Julian saltou atrás dele, sentindo um breve momento de pânico enquanto caía em queda livre antes de ser apanhado por Dragonair. Uau, que emocionante! Julian exclamou, sentindo a adrenalina correr nas suas veias. Rapidamente esqueceu o medo de alturas e concentrou-se na missão que tinha pela frente. Siga para a floresta do Rio Branco a leste. Ele instruiu, observando que o ponto vermelho havia parado no meio da floresta. A floresta do Rio Branco não fazia parte da cidade do lago, mas sim de uma floresta selvagem não reivindicada, lar de inúmeros Pokémon selvagens. A floresta era vasta, cobrindo 5.280 km², o que equivalia à área de uma cidade de nível de prefeitura. Existiam 4 florestas selvagens em toda a província de Yale.
Em termos de área, a floresta do Rio Branco ocupa o terceiro lugar, enquanto em classificação de perigo, ocupa o quarto. Embora Julian já tivesse percorrido florestas selvagens antes, todas eram pequenas, exceto uma. No entanto, o ponto vermelho permaneceu próximo à borda da floresta, sugerindo que o criminoso estava receoso de se aventurar mais profundamente na floresta à noite. A natureza selvagem à noite pode ser dezenas de vezes mais perigosa do que durante o dia. Com as asas de Dragonair se expandindo, eles aceleraram. Julian agarrou o pescoço de Dragonair com força, abaixou o corpo e olhou para o chão lá embaixo. Ele não conseguia evitar o medo de altura, pensando se deveria construir um assento voador personalizado. Capítulo 90. Caçadores de Pokémon. Nos arredores da floresta do Rio Branco, Takar encostava-se numa árvore imponente, devorando silenciosamente sua refeição. A luz prateada da lua filtrava-se entre os galhos, e seus olhos atentos percorriam constantemente os arredores, sempre vigilantes na calma da noite. Ao seu lado estava seu Fearo, uma presença poderosa e intimidadora. A aura feroz do Pokémon deixava claro que ele não era estranho a batalhas. Um fino fio de sangue escorria da ponta de seu bico longo e afiado, resquícios de sua recente caçada. Aos pés de Fearo jazia um Rattata sem vida, a infeliz vítima da cadeia alimentar que existe até mesmo no mundo Pokémon. Enquanto alguns Pokémon se contentam com frutas silvestres e plantas, há aqueles como Fearo, que caçam para sobreviver, predando criaturas mais fracas. Nas cidades, os Pokémon criados por humanos geralmente são alimentados com ração especial, formulada para atender a todas as suas necessidades. Se consomem carne, geralmente é de animais criados especificamente para esse fim. Mas aqui, na natureza selvagem, tudo acontece por conta própria. Em instantes, Takar terminou a última mordida de sua refeição, limpando a boca com as costas da mão. Fearo também havia devorado o Rattata a seus pés. O ar ao redor deles ficou denso com uma energia tensa. Na floresta silenciosa, a aura do homem e de seu Pokémon era algo que causaria arrepios em qualquer um que os encontrasse. Quem já enfrentou perigo real o reconheceria instantaneamente, a presença fria e pesada de uma intenção assassina. Para a pessoa comum, ficar cara a cara com alguém como Takar seria suficientemente aterrador, mesmo sem trocar uma palavra. A mera visão de seu olhar penetrante e inflexível seria suficiente para congelá-la no lugar. Se você tentar me pegar, murmurou Takar em voz baixa e ameaçadora, ou você ou eu sairemos daqui vivos. Ele se levantou, tirou um pequeno dispositivo da bolsa e começou a posicioná-lo cuidadosamente ao redor da clareira. Fearo permaneceu em alerta, seus olhos aguçados percorrendo as sombras, vigiando seu treinador. Enquanto isso, na entrada da floresta do Rio Branco, Lin Lin, uma estudante do terceiro ano da Universidade Shu, pousou graciosamente das costas de um Pokémon do tipo voador que havia alugado para a missão. Pichu. Um pequeno grito veio de seu ombro, onde seu Pokémon parceiro estava sentado. Pichu se agarrou nervosamente ao seu pescoço, seu pequeno corpo tremendo enquanto olhava para a floresta escura e densa à frente. Para Pichu, a floresta parecia um gigante adormecido, repleto de perigos invisíveis. Não se preocupe, Pichu, disse Lin Lin suavemente, acariciando a cabeça do pequeno Pokémon. Assim que capturarmos aquele vilão, eu te darei uma bola de luz como recompensa. Pichu não sabia exatamente o que era uma bola de luz, mas a ideia de receber algo especial de sua treinadora foi suficiente para acalmar seus medos. Ele se aconchegou no pescoço de Lin Lin, reconfortado por suas palavras. Saia, Electivire. Lin Lin chamou, libertando seu Pokémon mais forte da Pokébola. Uma faísca de eletricidade crepitou no ar quando Electivire apareceu, imponente sobre ela. A floresta selvagem era imprevisível, repleta de perigos ocultos, mesmo em suas bordas. Um Pokémon selvagem de apenas nível 5 ainda podia causar sérios problemas a um humano. Electivire era o Pokémon mais forte dela, no auge do seu status de pseudo-elite. Seus outros 5 Pokémon haviam sido feridos em graus variados durante a captura de Takar, e até mesmo a condição de Electivire não era muito boa. Electivire, embora ferido, era seu aliado mais poderoso, e ela precisava dele ao seu lado. Lin Lin tratou cuidadosamente dos ferimentos de Electivire antes de entrar na floresta. Ela sabia que não seria fácil, principalmente porque seus outros Pokémon ainda estavam se recuperando da perseguição anterior. Ao entrar na floresta, um Pokémon voou rapidamente sobre sua cabeça. Bem acima das árvores, Julian voava velozmente nas costas de seu Dragonair, mas, ao se aproximarem do alvo, ordenou que diminuíssem a velocidade. Calma aí, Dragonair. Não queremos nos entregar ainda. Julian murmurou com os olhos fixos no ponto vermelho. Takar estava perto, a menos de 3 quilômetros de distância, e não se mexia há algum tempo. Julian não queria arriscar alertá-lo se precipitasse. À medida que a velocidade de Dragonair diminuía, Julian finalmente conseguiu liberar uma das mãos para checar o celular. Ele quase o deixou cair, pois o movimento o fez balançar perigosamente no ar. Preciso mesmo comprar uma cela adequada para Dragonair, murmurou ele. É muito difícil segurar e usar o celular ao mesmo tempo. Ao abrir o aplicativo treinador, Julian revisou rapidamente as informações sobre seu alvo. Takar, cujo nome verdadeiro é desconhecido, era um criminoso procurado de nível A, um pseudo-treinador de elite e um caçador profissional de Pokémon. Julian sabia exatamente por que Takar havia se tornado um homem procurado. Como caçador de Pokémon, era provável que ele tivesse usado métodos ilegais para capturar Pokémon raros. Caçadores como ele frequentemente perseguiam Pokémon que não lhes pertenciam, às vezes até mesmo capturando aqueles que pertenciam a treinadores.
Ser um caçador de Pokémon era um trabalho moralmente ambíguo. Alguns caçadores trabalhavam dentro dos limites da lei, aceitando tarefas de pessoas que precisavam capturar Pokémon específicos. Por exemplo, alguém pode pedir um Charizard de nível 60, com aptidão ciano e do sexo masculino. Em resposta, o caçador aceitaria o trabalho, rastrearia o Pokémon exato e o capturaria em troca de uma recompensa. E para aqueles que incumbiam a tarefa de capturar Pokémon, os Pokémon solicitados eram basicamente raros, poderosos ou muito valiosos. Esses Pokémon não estavam disponíveis para venda em mercados comuns. Portanto, os caçadores precisavam explorar lugares perigosos como florestas selvagens, reinos secretos ou ruínas antigas para capturá-los. Esses lugares eram repletos de riscos, e as chances de encontrar o Pokémon certo eram geralmente mínimas. Alguns caçadores chegaram a perder a vida tentando. Assim, os piores caçadores de Pokémon seguiram um caminho mais sombrio. Incapazes de encontrar o que precisavam na natureza, eles marcavam Pokémon que já tinham treinadores. Eles os roubavam à força e os vendiam para o maior lance. Para piorar a situação, os caçadores frequentemente negociavam com os treinadores de forma a impedi-los de denunciar o crime. Era um negócio brutal, e para esses treinadores, as chances de sobrevivência eram mínimas. Quase um terço de todos os criminosos procurados em Dracoria eram caçadores de Pokémon. Essa profissão era infame, e com razão. Era vista com desprezo por muitos. As pessoas que descobriam que alguém era um caçador de Pokémon geralmente não queriam ter nada a ver com essa pessoa. No entanto, tornar-se um caçador de Pokémon exigia habilidade. Entre os 18 membros da elite de Dracoria, um era até mesmo um caçador de Pokémon. Esse membro da elite ainda se aventurava ocasionalmente em reinos secretos de alto nível para capturar Pokémon raros para missões. Isso só demonstrava o quão capazes esses caçadores podiam ser. Quando Julian se aproximou da área onde Takar estava escondido, ele ainda estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria pousado e entrado na floresta para procurar a pé. Afinal, a densa vegetação e a escuridão tornavam quase impossível avistar qualquer coisa do céu. Mas Julian não fez isso. O ponto vermelho em sua mente lhe dizia que ele estava muito perto da outra parte. Julian lembrou-se de seu Dragonair, cujo corpo alongado teria dificuldades para se mover pela densa floresta. Em vez disso, ele liberou seu Metagross, cuja constituição robusta e sólida era muito mais adequada para a tarefa que tinha pela frente. A Floresta Branca era vasta, lar de mais de 100 tipos diferentes de Pokémon, com uma população que chegava aos milhões. As áreas externas, onde Julian estava naquele momento, eram habitadas pelos Pokémon mais fracos, mas também pelos mais numerosos. Usando suas habilidades psíquicas intermediárias, Julian conseguia sentir todas as criaturas em um raio de 100 metros. Havia mais de 10 Pokémon por perto, o mais próximo a apenas 10 metros de distância. De repente, um arbusto farfalhou e, sem aviso, um Ekans saltou para fora, suas presas brilhando ao luar. Com apenas 10 metros entre eles, o Pokémon Cobra encurtou a distância em 1 segundo. Metagross estava pronto para atacar, mas Julian o deteve com um gesto de mão. Esquivando-se rapidamente do ataque do Ekans, Julian desviou das presas mortais e estendeu a mão para agarrar a cobra pela cauda. Ciclone, sai daqui! Ele gritou com um sorriso. Com um movimento rápido, Julian lançou o Ekans em um pequeno redemoinho. O Pokémon girou descontroladamente antes de ser arremessado para longe na escuridão, desaparecendo como uma sombra negra entre as árvores. Legal. No passado, ele certamente não seria capaz de evitar o ataque corpo a corpo de Ekans, mas agora ele tinha o físico de um mega da cidade de Palette. Enquanto isso, Takar, descansando sob a grande árvore, levou um susto quando seu sistema de alarme disparou. Num instante, seus olhos aguçados examinaram a área. Uma Ekans, a mesma que Julian havia jogado, tinha ficado presa em sua armadilha de arame. Os movimentos da cobra só fizeram o arame penetrar mais fundo em seu corpo, e ela se debatia de dor, acionando mais armadilhas de Takar. De repente, uma rajada de fogo irrompeu da armadilha, seguida por uma explosão enorme. O som foi ensurdecedor, ecoando pela floresta por pelo menos 10 quilômetros. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 91. A recompensa de 100 milhões. Caramba! A frustração de Takar transbordou ao ver a armadilha que ele havia meticulosamente preparado ser destruída pelo súbito aparecimento de um Ekans. A raiva o dominou, fazendo sangue subir-lhe a testa. Era como se ele estivesse assombrado. Ele havia claramente instruído Fearo a afugentar qualquer Pokémon ao redor. Como esse Ekans conseguiu passar despercebido? Parecia quase impossível um Pokémon cair do céu. Mas, na realidade, esse Ekans tinha sido atirado de cima por Julian, a uma distância de pelo menos 1 quilômetro. Takar havia enterrado inúmeros explosivos em suas armadilhas. Embora o Ekans não tenha sido destruído imediatamente, ficou bastante danificado e com marcas de uso, claramente sofrendo as consequências da explosão. Eu pouparei sua vida. Takar lançou um olhar furioso para Ekans que se debatia. Ele só queria acabar com aquilo, mas a explosão certamente atrairia a atenção da mulher que o perseguia. Ele havia armado armadilhas para aumentar suas chances de fuga. Com elas eliminadas, suas chances de vencer um confronto direto diminuíram significativamente. Ele precisava sair dali rapidamente. Fearo, vamos lá. Suas palavras ecoaram enquanto ele montava em Fearo. A explosão já havia chamado a atenção de Lin Lin, e ela corria em direção ao som, determinada a encontrá-lo. Soco bala. De repente, uma rajada de vento passou pela parte de trás de sua cabeça, causando-lhe arrepios. Instintivamente, Takar se lançou para frente para evitá-la. Ele sentiu o sopro de ar de um soco poderoso que roçou de raspão a parte de trás de sua cabeça, deixando-o gelado de suor. Essa foi a vez em que ele esteve mais perto da morte desde que se tornou um caçador de Pokémon. Antes que Takar pudesse dar qualquer ordem, Fearo instintivamente mergulhou para protegê-lo, com seu bico afiado apontado para o atacante.
Esmaga meteoro. Metagross manteve-se firme, suas enormes garras de metal brilhando com cores vibrantes enquanto se preparava para contra-atacar. O choque dos seus movimentos ecoou pela floresta quando os dois ataques colidiram. Fearo bateu as asas, protegendo Takar com o corpo. Se não fosse por Fearo, Takar certamente teria encontrado seu fim naquela explosão a queima-roupa. No entanto, Fearo também sofreu danos, sua asa ficou ferida, e o sangue manchou suas penas ao caírem no chão. Hypno. Takar não perdeu tempo e libertou seu segundo Pokémon. Fearo estava no nível 65, enquanto Hypno estava no nível 67. A força do alvo não era algo simples, estava próxima do pico do nível Pseudo-Elite. No entanto, o estado de Hypno estava longe do ideal. Sua imagem piscava erraticamente, um sinal claro de que havia sido afetado por paralisia, provavelmente devido a batalhas anteriores. Parecia que outra pessoa também estava tentando capturar Takar, mas Julian interferiu no momento certo. Percebendo que precisava agir rapidamente antes que o perseguidor chegasse, Julian deixou de lado qualquer hesitação. Sem qualquer sinal de culpa por ter ficado com a presa de outra pessoa, ele se concentrou em concluir sua tarefa no sistema antes que a outra parte chegasse. Metagross prateado, você é alguém da família Walker. Ao ver o Metagross prateado, Takar reconheceu rapidamente a identidade de Julian. No entanto, não sentiu medo, pelo contrário, sua empolgação aumentou. Poucos eram os que conseguiam intimidá-lo, especialmente um rapaz como Julian. Se ele conseguisse capturar Julian e usá-lo para ameaçar Lin Lin, ela sem dúvida temeria pela segurança de Julian e o deixaria ir. Takar e Julian tinham o mesmo objetivo. Precisavam resolver a situação rapidamente antes da chegada de Lin Lin. Embora ele possua um Pokémon pseudo-lendário, este ainda não atingiu o nível Pseudo-Elite, enquanto eu já estou me aproximando do ápice do nível Pseudo-Elite. Aos olhos da maioria dos treinadores, os pseudo-lendários eram poderosos e temidos, capazes de derrotar oponentes muito acima do seu nível. Mas para os treinadores experientes, havia maneiras de superá-los. Eu supero em nível, tenho mais experiência em combate, e mesmo que Hypno não esteja em sua melhor forma agora, não é algo que esse garoto possa deter no momento. Hypno, raio psíquico. Fearo, hiper-raio. No caos das batalhas selvagens, não havia regras. Lutar de forma desleal era comum, a menos que o atacante ficasse sem munição, valia tudo. Metagross manteve-se firme, usando proteção para proteger Julian dos ataques combinados. Isso é impossível. Takar gritou, com o rosto contorcido em descrença. Ele já havia encontrado pseudo-lendários antes e até mesmo os derrotado, mas este Metagross desafiava toda a lógica. Embora a proteção pudesse bloquear golpes poderosos, ele só era eficaz se os níveis dos Pokémon fossem semelhantes. Os Pokémon de Takar eram muito superiores aos de Metagross. Dois movimentos simultâneos bloqueados por uma única proteção? Parecia trapaça. Lucario, use corpo a corpo no Fearo. Metagross, bola das sombras para Hypno. Ataque surpresa ao treinador por trás do Gengar. Takar sabia que Gengar era um recurso essencial para ataque surpresa, especialmente devido à sua natureza furtiva. Ele rapidamente preparou uma Pokébola e olhou para trás. Mas em vez de Gengar, ele viu um Pokémon que nunca tinha encontrado antes. Meltan, choque do trovão. O pequeno porte de Meltan era perfeito para se esgueirar sob a cobertura da noite. Julian o havia libertado mais cedo, permitindo que ele se infiltrasse atrás de Takar sem ser notado. Com uma descarga elétrica repentina, Takar foi atingido e ficou instantaneamente atordoado. Julian havia ordenado que Meltan recuasse. Caso contrário, Takar não teria sobrevivido ao confronto. Takar, a confiança básica entre as pessoas. Sem seus treinadores, Fearo e Hypno foram rapidamente subjugados por Metagross e Lucario. Após capturar os Pokémon inconscientes de Takar em suas Pokébolas, Julian começou a vasculhar os pertences de Takar, ansioso por algum tesouro. Como caçador de Pokémon, Takar provavelmente carregava itens valiosos, e Julian estava mais do que pronto para tirar proveito disso. O sistema emitiu um sinal sonoro, indicando que a tarefa estava concluída. Julian encontrou 5 pedras de evolução de boa qualidade, além de alguns recursos para Pokémon do tipo terra e pedra, incluindo areia macia, que valia incríveis 100 milhões. Embora Julian não tivesse falta dessas coisas, a alegria da busca o impedia de parar. Após vasculhar os pertences de Takar, Julian recolheu todos os objetos de valor antes de amarrar o caçador inconsciente a uma árvore resistente. Ao ouvir passos se aproximando, ele presumiu que fosse a pessoa que estava caçando Takar, chegando ao local. Dragonair, vamos lá. Com isso, a Dragonair alçou voo, levando Julian rapidamente para longe dali. O Electivire de Lin Lin olhou para o céu noturno, avistando algo passando voando. O que foi isso, Electivire? A explosão pareceu estar perto. Precisamos ter cuidado, alertou Lin Lin. Pouco tempo depois, ela chegou ao local da explosão e encontrou Takar amarrado a uma árvore. Lin Lin, é muito fácil conseguir a recompensa de 100 milhões. Capítulo 92. Habilidades duplas. A Liga Provincial de Ensino Médio de Yale havia oficialmente chegado ao fim, e a maioria dos participantes já estava voltando para casa. Julian também retornou depois de se despedir de Will e dos outros. Ao se aproximar da casa, a porta foi aberta por Tina, a cuidadora, governanta de longa data de sua mãe, uma Indeedee carinhosamente conhecida como Amor. Ela era o Pokémon inicial de sua mãe. O rosto de Julian se iluminou com um sorriso. Com amor, ele cumprimentou calorosamente. Ao ver Julian, os olhos de Indeedee brilharam de alegria. Ela tinha sido como uma segunda mãe para ele, cuidando dele durante toda a sua infância enquanto seus pais estavam ocupados.
Já fazia mais de 10 dias que Julian não voltava para casa por causa de sua participação no campeonato. O período mais longo que ele já havia ficado longe de casa desde que começou seu terceiro ano. Naturalmente, Amor sentia muita falta dele. Os pais de Julian estavam em casa, pois haviam sido informados de sua chegada com antecedência. Meu filho campeão está de volta, Tina exclamou orgulhosamente ao entrar na sala. Ela sempre celebrara as conquistas de Julian, não importando quão grandes ou pequenas fossem. Seu pai, Jake, estava sentado no sofá com uma expressão mais serena. O ex-campeão de treinamento acenou com a cabeça para o filho. Tina, incapaz de suportar sua falta de entusiasmo, lançou-lhe um olhar fulminante e repreendeu-o. Você não viu que seu filho acabou de voltar neste calor? Por que não lhe oferece um copo d'água? Jake, sempre o marido dedicado, resmungou baixinho, mas Amor já lhe serviu uma. Mesmo assim, apesar da leve reclamação, ele se levantou obedientemente para buscar a água, sem ousar expressar sua insatisfação em voz alta. Afinal, a família Walker tinha uma longa tradição, amor e respeito por suas esposas. Depois de pegar a água de Amor, Julian abriu a mochila e tirou 3 pequenos presentes. Comprei isso para você na rua comercial, perto da liga, disse ele, sorrindo. Embora os presentes não fossem extravagantes, tinham valor sentimental. Ele havia escolhido um chapéu elegante para a mãe, uma vara de pesca de alta qualidade para o pai, um dos poucos hobbies que Jake mantinha há mais de uma década, e um delicado lenço de seda para Amor. Tina irradiava entusiasmo e, pegando Amor pela mão, levou-a rapidamente para o andar de cima para experimentar os novos acessórios em frente ao espelho. Enquanto isso, Jake examinou a vara de pesca, seus olhos se arregalando em espanto. Uma vara de pesca do Kyogre 66, e você encontrou isso na rua principal? A vara de pesca era um item raro, o sonho de qualquer pescador experiente em possuir um. Apenas 100 dessas varas foram produzidas, cada uma gravada com seu número exclusivo e a cabeça de Kyogre no cabo. Diz a lenda que o próprio Kyogre podia ser pescado com uma vara dessas, o objetivo final de todos os pescadores ávidos. Eu não o encontrei por acaso, respondeu Julian casualmente. Tive que convencer o lojista a vendê-lo, então acabei pagando 10 vezes o preço anunciado. A expressão de Jake era uma mistura de incredulidade e admiração. Seu filho havia se esforçado ao máximo para lhe dar algo tão significativo. Assim que se acomodaram novamente, Julian deu outra notícia. Aliás, já fui aceito antecipadamente pela Universidade Imperial. Ao mesmo tempo, ele também falou sobre as condições oferecidas pela outra parte. Jake assentiu com a cabeça, reconhecendo a façanha impressionante. Isso é muito melhor do que o que me ofereceram antigamente, com certeza ter aura faz toda a diferença, disse ele, com um tom que revelava um toque de inveja. Julian deu um sorriso irônico, sabendo que sua próxima revelação provocaria uma reação ainda maior. Eu também despertei poderes psíquicos. Jake, que estava tranquilamente esparramado no sofá, sentou-se de repente ereto. Sua voz ficou mais alta, incrédula. Espera, você fez o quê? Sim, respondeu Julian, acenando com a mão desplicentemente. Acordei e descobri que tinha poderes psíquicos. Jake encarou o filho em silêncio atônito, com a mente a mil. Embora existissem várias maneiras de alguém despertar habilidades psíquicas, frequentemente desencadeadas por emoções intensas ou até mesmo durante o sono, ainda era incrivelmente raro, especialmente despertar tal poder em um nível intermediário desde o início. Mostre-me, exigiu Jake, ainda tentando assimilar a notícia. Julian levantou a mão e os objetos sobre a mesa de centro flutuaram sem esforço no ar, confirmando sua afirmação. Jake só conseguiu balançar a cabeça em descrença. Já estou no nível intermediário, murmurou ele. Inacreditável. Bem, se você não fosse tão bonito quanto eu estaria questionando se você era mesmo meu filho, brincou Walker, embora um traço de genuíno espanto ainda persistisse em sua voz. Mãe, o papai acabou de dizer. O que eu disse? Não fale besteira, garoto. Os olhos de Jake se arregalaram e ele interrompeu Julian bruscamente. Virou a cabeça e disse, lisonjeando. Esposa, Julian estava apenas. Nossa, como é divertido fazer papel de bobo com seu pai. Não havia ninguém atrás dele. Era obviamente um truque do Julian. Ding-dong. Enquanto a conversa continuava, a campainha tocou. Julian foi atender a porta e encontrou um estafeta parado ao lado de uma grande caixa. Olá, sou da Expresso Pidgeot. Há uma entrega para um tal de Julian, disse o entregador. Julian apresentou seu documento de identidade, confirmando sua identidade. Após receber o pacote, Julian deu uma olhada na cela voadora nas costas de Pidgeot. Se ele quisesse uma para Dragonair, teria que ser personalizada. Não havia cela voadora Dragonair disponível no mercado. Você comprou alguma coisa? Perguntou Tina quando ela e Amor desceram as escadas. Sim, um Shelder qualificado em ciano, respondeu Julian. Shelder, um Pokémon do tipo água, custou-lhe uma pequena fortuna, 300 milhões na seção de trocas do aplicativo de treinador dracoriano. Foi uma descoberta rara, e sua forma evolutiva Cloyster, um tipo água-gelo, era um oponente temido, especialmente conhecido por sua habilidade em derrotar Pokémon do tipo dragão nas mãos da elite do gelo. Shelder, hein? Pensei que você escolheria dragão como seu segundo tipo. Seu plano é usar gelo? Jake franziu a testa. Ele viu que Julian tinha conseguido um Dratini do nada e pensou que seu segundo Pokémon seria um dragão, mas agora ele comprou um Shelder. Julian balançou a cabeça com um sorriso malicioso. Não, você vai descobrir em breve. Vamos manter isso em segredo por enquanto. Jake assentiu com a cabeça, mas não resistiu à tentação de dar um conselho. Já que você despertou poderes psíquicos, talvez queira considerar o tipo psíquico como sua segunda especialização. Isso maximizaria suas habilidades, especialmente com um Pokémon como Metagross ao seu lado.
Julian estava prestes a responder quando Tina exclamou de repente. Espere, o quê? Você despertou poderes psíquicos? Houve um momento de silêncio enquanto todos se viravam para encará-la. Existiam apenas 2 treinadores com dupla habilidade no mundo. Um deles está em Villonis, o campeão mais forte da nação de Villonis. E o outro fica em Daventry, o país com a menor população do mundo, mas que possui um treinador com dupla habilidade. Aclamado pelo povo de Daventry como a lendária luz do mundo. Dracoria não tinha nenhum, mas a aparição de Julian fez dele a primeira pessoa com dupla habilidade em Dracoria. Vamos manter isso em segredo por enquanto, disse Walker seriamente. Não há necessidade de atrair atenção desnecessária até que você tenha alcançado o nível pseudo-elite. Julian assentiu com a cabeça. O alto status da família Walker em Dracoria tinha suas vantagens, mas também sua parcela de rivais. Por enquanto, era melhor manter esse talento recém-descoberto em segredo. Capítulo 93. Novo membro. Todos os Pokémon de Julian que estavam no quintal estavam presentes, e já fazia mais de 10 dias desde que ele voltará para a casa da Liga do Ensino Médio. Durante esses 10 dias, Julian se tornou um verdadeiro caseiro, raramente saindo de casa. No entanto, ao contrário da maioria das pessoas da sua idade que podem perder tempo grudadas nos celulares ou jogando videogames, Julian passava a maior parte do tempo com seus Pokémon. Todas as tardes, em horário fixo, ele travava uma batalha com seu pai, Jake. Em termos de capacidade de comando e experiência em combate, Julian estava longe de ser um rival para Jake. Embora os Pokémon de Julian fossem inegavelmente poderosos graças ao sistema que aumentava sua força, o sistema não conseguia treiná-lo como treinador. Seu pai, um treinador de elite, tinha anos de experiência em batalha e habilidades de comando incomparáveis que Julian ainda estava longe de dominar. Diariamente durante as batalhas, as táticas superiores de Jake e sua capacidade de adaptação imediata deixavam claro o quanto Julian ainda tinha que aprender. Embora Julian pudesse enfrentar a maioria dos treinadores do mesmo nível graças à força de seus Pokémon, treinadores de elite como seu pai expunham as lacunas em seu conhecimento. Contra eles, as fraquezas estratégicas de Julian se tornavam evidentes. Julian também havia notado uma pequena mudança na forma como seu pai o enfrentava ultimamente. Os dias em que Jake se segurava durante as batalhas haviam acabado. Agora seu pai lutava com tudo, frequentemente usando Metagross, Lucario e outros Pokémon poderosos até que o time de Julian estivesse à beira da derrota, antes de parar. O motivo, disse Jake, era levar Julian ao limite, para ajudá-lo a melhorar. Mas Julian não conseguia deixar de pensar que seu pai também sentia um pouco de inveja por ele ter despertado poderes psíquicos, tornando-o a primeira pessoa com dupla habilidade em Dracoria. No quintal, os Pokémon estavam ocupados treinando. Até mesmo Shelder, o mais novo membro da família, estava se exercitando. Aos pés de Julian, uma pequena figura observava os outros com admiração. Não se preocupe, Aron, você estará treinando com eles em breve, disse Julian com um sorriso gentil, ajoelhando-se para acariciar a cabeça fria e lisa do jovem Pokémon do tipo aço. Mas primeiro, você precisa comer bastante e ficar forte. Aron, que tinha apenas alguns dias de vida, acabará de nascer de um ovo dado a Julian por seu pai ao retornar para casa. O ovo viera de um Agron do reino secreto de Oreburgh, sendo o pai o próprio Agron de Jake. Quando o ovo finalmente eclodiu, revelou um pequeno Aron de olhos brilhantes. Pokémon, Aron, Aço Rocha. Nível, 2. Qualificação, Azul. Habilidade, Metal Pesado. Sexo, masculino. A linhagem de Aron era impressionante. Ambos os seus pais eram Pokémon qualificados para a cor ciano, e para a alegria de todos, Aron havia nascido com uma rara habilidade que o qualificava para a cor azul, um passo significativo acima da maioria dos Pokémon. Esse fato só aumentou o ciúme brincalhão de Jake. Seu próprio filho já estava sendo agraciado com Pokémon mais fortes em uma idade tão jovem. Julian também observou que a habilidade de Aron era a habilidade oculta Metal Pesado, que dobra o peso de um Pokémon, o oposto da habilidade Metal Leve de Metagross. Isso se provaria extremamente valioso quando ele finalmente aprendesse golpes como Golpe Pesado e Jogo de Corpo, que dependiam de sua enorme massa. Imagine que Aron, com seu potencial de evoluir para Agron, um Pokémon que já pesava impressionantes 360 quilos, dobraria esse peso para incríveis 720 quilos em sua forma final. Para contextualizar, o famoso Pokémon peso pesado Snorlax pesava apenas 460 quilos. Julian imaginou Agron investindo contra seus oponentes com a força de uma montanha, um pensamento aterrador. Julian retirou um item especial, a alma do totem, do sistema e o usou em Aron. Ele observou a essência se fundir ao pequeno corpo de Aron. O Pokémon do tipo aço parou no meio de uma mordida em um minério de ferro, fazendo com que Julian se inclinasse preocupado. Você está bem, Aron? Você se sente bem? Na introdução do sistema, não foi mencionado nenhum efeito colateral do uso da alma totem. Aron. Após uma breve pausa, Aron assentiu e voltou a mastigar o minério, determinado a comer o máximo possível. Ele sabia instintivamente que quanto mais ferro consumisse, mais forte sua carapaça se tornaria. Aron não comia comida típica de Pokémon nem cubos de energia. Sua dieta consistia em minérios ricos em ferro e vários metais. Isso não era apenas para sustento. Ingerir esses materiais ajudava a fortalecer seu corpo já resistente, tornando-o ainda mais resiliente em batalha. Os 50 quilos de minério de ferro que Julian havia preparado estavam desaparecendo rapidamente, e Aron já havia começado a roer uma pilha de barras de aço como se fossem doces.
Além de Aron, Julian agora tinha 6 Pokémon sob seus cuidados. No entanto, Shellder não era um membro permanente de sua equipe. O objetivo de Julian era evoluir Shellder para um Slowking, o que significava que ele precisava encontrar um Slowpoke para formar dupla com ele. O requisito mínimo era que o Slowpoke tivesse qualificações Ciano, garantindo que ao evoluir com Shellder usando uma Rocha do Rei, as qualificações do Slowking não caíssem abaixo de Ciano. Embora Julian pudesse usar o sistema para comprar poções de qualificação, elas eram proibitivamente caras, e ele preferia encontrar um Slowpoke adequado por outros meios. Sua família já o estava ajudando a encontrar um, e considerando que Slowpokes eram relativamente comuns em certas regiões, era apenas uma questão de tempo até que encontrassem um. Na cidade costeira haitiana, localizada na província Centro-Sul, havia até um parque dedicado ao Slowpoke, com quase 10 mil deles. Slowpoke tornou-se um símbolo da cidade, especialmente após desempenhar um papel crucial na proteção da cidade durante uma rebelião de alto nível em um reino secreto 2 décadas atrás. Desde então, eles são considerados os guardiões da cidade. Muitos treinadores na cidade de Haitian se especializam em Pokémon do tipo água ou psíquico, sendo Slowpoke uma escolha popular. De repente, Julian percebeu que Aron estava diminuindo o ritmo. As barras de aço não eram páreo para o apetite de Aron, mas o cansaço começava a se instalar. Bocejando, o pequeno Pokémon começou a se curvar. Parece que está na hora de descansar, amigão, disse Julian, erguendo Aron de 120 quilos, sem esforço algum, como se fosse uma pena. Agora que Julian havia desenvolvido ainda mais sua força, carregar até mesmo o pesado Pokémon do tipo aço era fácil. Vamos te levar para o Jardim do Descanso na Sala da Mímica. A Sala de Mímica era uma câmara especializada projetada para replicar a energia única dos reinos secretos Pokémon, ajudando os Pokémon jovens a ficarem mais fortes em pouco tempo. De acordo com pesquisas, os Pokémon nos reinos secretos eram geralmente mais fortes do que os do mundo exterior. O motivo era que o reino secreto possuía energias especiais adequadas ao crescimento dos Pokémon. Quanto mais elevado o nível do reino secreto, maior a energia presente. Portanto, surgiu a Sala de Mímica. Uma sala de mímica avançada possuía energia equivalente a um reino secreto avançado, mas o custo era altíssimo. Sendo um Pokémon novo como Aron, o melhor para ele é permanecer na sala de mímica e ficar mais forte após uma boa noite de sono. Enquanto Julian se dirigia para a sala da mímica, sua mãe, Tina, olhou para o marido, Jake. Que expressão é essa no seu rosto? Acabei de ver o Julian entrando na sala de mímica com o Aron. Aquele garotinho tem a habilidade metal pesado, murmurou Jake balançando a cabeça em descrença. Tina deu uma risadinha, colocando a mão no braço do marido. Nosso filho é mesmo uma figura, não é? Jake suspirou, mas um sorriso orgulhoso surgiu no canto de seus lábios. É, ele realmente é. Capítulo 94. Nova fenda intermediária. Há uma fenda espacial em uma casa de fazenda nos subúrbios a leste da cidade do lago, e energia intensa de nível intermediário está emergindo da fenda. Especula-se que um novo reino secreto de nível intermediário aparecerá em 3 dias. Essa foi a notícia mais comentada na cidade do lago nos últimos dias. As pessoas não paravam de falar sobre isso. Novos reinos secretos surgem todos os dias em diferentes regiões de vários países, e já existem muitos deles. Mas a maioria desses novos reinos secretos é elementar e instável, podendo desaparecer repentinamente a qualquer momento. Um reino secreto de nível intermediário, no entanto, era muito mais raro. E agora, após 5 longos anos, Cidade do Lago estava prestes a conseguir um. Os reinos secretos de nível intermediário eram muito mais estáveis, e menos de 30% deles desapareceram nos primeiros 3 anos. Isso fez dessa descoberta um evento significativo. Na internet, as discussões já estavam acaloradas. O novo reino secreto intermediário. Será que ele terá algum Pokémon ainda não descoberto? Alguém está formando uma equipe para explorar esse novo campo? Se estiverem, me inscrevam. Equipes de reinos secretos. O caminho mais rápido para a morte. Pode ir em frente, eu criarei sua esposa e sua filha. Embora entrar como parte de uma equipe proporcionasse alguma segurança, a confiança entre os membros era sempre instável. Diante do fascínio de tesouros e Pokémon raros, os laços até mesmo entre os parceiros mais próximos, maridos, esposas, irmãos, pais e filhos, poderiam ser rompidos com uma única traição. Julian estava extremamente interessado nesse novo reino secreto de nível intermediário. Ele já havia visitado outros reinos secretos de nível intermediário antes, mas todos já haviam sido explorados exaustivamente. Os melhores tesouros sempre já haviam desaparecido quando ele chegava lá. Mesmo com sua fiel máquina de radiestesia, os tesouros que ele conseguia localizar em um reino secreto bem explorado eram bastante limitados. Mas este, um reino totalmente novo e intocado, com certeza haveria muitos tesouros à espera de serem descobertos lá dentro. Os chamados tesouros do reino secreto eram os objetos mais valiosos dentro desses espaços. Os tesouros podiam variar entre itens raros, pedras evolutivas e até mesmo Pokémon poderosos. Embora ser o primeiro a entrar não garantisse encontrar o melhor tesouro, certamente aumentava as chances. Durante o jantar, Julian aproveitou a oportunidade. Pai, quero uma das primeiras vagas para entrar no novo reino secreto intermediário, disse ele casualmente enquanto mordia uma costela perfumada. Jake, que estava tomando um gole de vinho, ergueu uma sobrancelha ao pedido do filho. Julian já não se contentava com os reinos secretos elementares. Eles já não representavam um desafio nem uma forma de aprimorar suas habilidades. O reino secreto intermediário era perfeito para ele agora. E com sua máquina de radiestesia, ele tinha boas chances de descobrir os tesouros mais valiosos escondidos lá dentro. Tudo bem, respondeu Jake, um pouco surpreso. Eu já estava começando a achar que você não se interessaria. Na verdade, eu estava prestes a dar a sua vaga para outra pessoa.
Quando um novo reino secreto surgia, as famílias mais elitistas e os treinadores mais ricos sempre tinham acesso prioritário. A família Walker era uma das mais respeitadas em Dracoria, mas com apenas alguns membros da família e o próprio Jake não estando particularmente entusiasmado com esse reino em específico. Eles receberam 5 vagas iniciais de entrada, embora precisassem apenas de 2. Se Julian não tivesse perguntado, Jake planejava ceder as 2 vagas restantes para amigos ou aliados. Tina, que comia em silêncio ao lado deles, falou, com a voz carregada de preocupação. Tem certeza disso, Julian? Entrar em um novo reino secreto pode ser perigoso. Embora conhecesse a força do filho, como mãe, ela ainda se preocupava. Os perigos desconhecidos que espreitavam em um novo reino secreto eram diferentes daqueles encontrados nos já explorados. Nos reinos secretos estabelecidos, os treinadores sabiam onde estavam as ameaças e como evitá-las. Em um reino desconhecido, cada passo poderia levar à morte. Jake, no entanto, tinha muito mais confiança em seu filho. Não se preocupe, Tina. No nível dele, ninguém abaixo da elite sequer pensaria em ameaçá-lo. Além disso, Julian tinha Alakazam, seu fiel guarda-costas, consigo. Como um Pokémon de nível elite em seu auge, Alakazam era capaz de defender Julian de praticamente qualquer ameaça. Não era Julian quem precisava se preocupar. O verdadeiro perigo residia em outros que poderiam estar de olho em Julian ou em seus Pokémon. Embora Tina fosse uma criadora de Pokémon experiente, ela não tinha plena consciência de quão mais forte seu filho havia se tornado. Jake, por outro lado, treinava frequentemente com Julian e compreendia o vasto potencial que ele possuía. Enquanto Jake observava Julian devorando costelas, ele mal podia acreditar no que via. Aquele era seu filho, e ele próprio já estava quase alcançando o nível elite. Um treinador pseudo-elite tão jovem. E seus Pokémon? Metagross era um dos pseudo-elites mais poderosos que ele já tinha visto. Se não fosse por seus anos de experiência, até ele teria dificuldades para acompanhá-lo. Era ainda mais estranho pensar que Metagross havia se separado do mesmo Metagross de onde o seu próprio havia vindo, o de John. Então, por que o Metagross de Julian era tão mais forte que o dele? Meu filho já é tão forte assim, murmurou Jake, não vai demorar muito para que nem eu seja páreo para ele. Tina, sempre disposta a apoiar o filho, sorriu e acrescentou mais costelas ao prato de Julian. Isso mesmo. Meu filho é o número 1, e o pai dele está em último lugar. Diante das brincadeiras da esposa, Jake só conseguiu sorrir e permanecer em silêncio. Como qualquer pai, ele queria que o filho o superasse, e com o talento de Julian, isso não demoraria muito. Por um breve instante, ele olhou para Julian com uma mistura de orgulho e admiração. Pai, que olhar é esse? Perguntou Julian, sentindo-se desconfortável sob o olhar estranho do pai. Jake deu uma risadinha. Estou apenas admirando meu filho. Julian fez uma careta de falso nojo. Você é repugnante. Terminando rapidamente o jantar, Julian se levantou e foi para o quintal, onde seus 6 Pokémon o aguardavam. Eles o cercaram imediatamente, com os olhos brilhando de expectativa e as tigelas prontas. Muito bem, aqui está. Julian colocou cubos de energia de nível superior dos tipos Aço e Dragão nas tigelas de Metagross, Lucario, Meltan e Dragonair. Como haviam crescido comendo os melhores cubos de energia, seus paladares se tornaram tão refinados que mal reconheciam os cubos comuns. Somente os cubos de qualidade superior do sistema de Julian serviam. Para Shelder, que havia subido recentemente para o nível 10, Julian lhe deu um cubo de energia do tipo água de alto nível. Como não havia recebido nenhum cubo de energia de nível máximo como recompensa de missão recentemente, isso serviria por enquanto. Aron, ainda jovem, comeu uma mistura de minério de ferro e cubos de energia, sendo que o minério fornecia minerais valiosos para ajudar a fortalecer sua carapaça. Julian comprou minério diretamente do sistema, e seu preço era comparável ao de cubos de energia de alto nível. A energia do minério era absorvida mais facilmente por Aron. Se sua aptidão fosse menor que a de um ciano, consumir esse minério também poderia melhorá-la. Quando os Pokémon terminaram a refeição, suas tigelas estavam tão limpas que poderiam ter sido usadas como espelhos. Julian sorriu ao observar Aron roendo contentemente uma barra de aço, enquanto Meltan encarava a tigela de aço inoxidável com uma contenção mal disfarçada. Se não fosse por seu bom senso, Meltan já poderia ter comido a tigela. Suspirando, Julian olhou para seus pontos. A velocidade com que seus Pokémon comiam estava esgotando seus pontos rapidamente. Ele tinha sorte de que suas tarefas diárias o recompensavam ocasionalmente com cubos de energia avançados. Embora não fossem de primeira linha, a diferença era pequena, mas o sabor era o que seus Pokémon pareciam valorizar mais. Capítulo 95, Pântano. 3 dias depois, na Fazenda Leste nos arredores da Cidade do Lago, uma luz branca ofuscante brilhou quando o reino secreto de nível intermediário se formou por completo. Um portal apareceu diante de Julian e dos outros. O primeiro grupo a entrar nesse reino secreto, composto por 50 pessoas, era formado por membros de famílias notáveis da Cidade do Lago. Alguns eram anciãos experientes, enquanto outros, como Julian, pertenciam à geração mais jovem. Julian não estava sozinho. Seu pai, Jake, o acompanhava. Jake estava conversando com outras pessoas, mas se aproximou quando o portal se formou. Cuidado lá dentro. Não confie em nenhuma dessas pessoas, avisou Jake. A razão pela qual as famílias aristocráticas puderam existir por muito tempo, além dos recursos acumulados, foi também o uso de meios escusos quando necessário. Todas as famílias aristocráticas, incluindo os Walker, usaram métodos semelhantes, embora Julian desconhecesse essa parte da história de sua família. Originalmente isto era uma fazenda, mas agora, devido ao surgimento de um novo reino secreto de nível intermediário, toda a fazenda foi rapidamente comprada pelo governo. Reinos secretos costumam surgir em áreas isoladas, mas o motivo disso acontecer permanece um mistério. Entendi, Julian assentiu com a cabeça. Ele não tinha intenção de ficar por muito tempo com aquelas pessoas. Muito bem, pode ir.
Jake disse enquanto Julian acenava em despedida e atravessava o portal. O limite para explorar um reino secreto intermediário é de 10 dias. Depois disso, não importa quem sejam, todos devem partir. Os reinos secretos primários têm um limite de 7 dias, enquanto os avançados permitem um mês. O motivo para estabelecer o limite era, naturalmente, impedir que o reino secreto fosse devastado por aqueles que nele entrassem. Embora o reino secreto fosse perigoso, havia comida e água nele, e pessoas com boas intenções podiam permanecer por 1 ou 2 anos. Eles podem entregar os objetos obtidos no reino secreto ao seu companheiro, deixá-lo sair, e então outro entra, e assim por diante. Ao entrar, Julian notou 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, provavelmente na faixa dos 20 anos, que haviam entrado antes dele. No momento em que ele estava prestes a retirar sua máquina de radiestesia do armazenamento do sistema, o trio se aproximou. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Julian. O homem falou primeiro com um sorriso no rosto. Jovem mestre Walker, é uma honra. Sou Logan, da família Carter. E estas são as irmãs Miller, Emma e Ava. As famílias Carter e Miller eram ambas famílias locais da cidade do lago, tinham certa influência na cidade, mas comparadas com a família Walker, não eram nada. Julian ergueu uma sobrancelha. Os nomes lhe eram familiares, mas ele não estava interessado em conversa fiada. Com licença, preciso ir, disse Julian, virando-se para sair. Espere, gritou Logan rapidamente. Jovem mestre Walker, é você. Nós esperávamos nos juntar a você. Nós 3 somos treinadores pseudo-elite e prometemos não atrapalhá-lo. Pelo que ele sabia, Julian era apenas um treinador de nível avançado, então provavelmente não recusaria a companhia de 3 pseudo-elites. Julian franziu a testa, sabendo o que eles queriam. Ele não tinha tempo para distrações. Embora, para ser justo, os gêmeos Miller fossem realmente impressionantes, e o fato de serem gêmeos só aumentava o seu charme para alguns. Não, obrigado, disse Julian secamente. Metagros, vamos lá. Num instante, ele invocou seu Metagros, montou nele e voou para longe, deixando o trio para trás. Bem, isso foi grosseiro. Uma pessoa assim nunca mais terá uma namorada, disse Ava, cruzando os braços em frustração. Ela claramente não estava acostumada a ser dispensada daquela maneira. Ela tinha certeza de que sua idade e aparência eram muito atraentes para um rapaz como Julian, que acabará de atingir a maioridade, sem mencionar que eram irmãs gêmeas. Talvez os rumores sejam verdadeiros. Dizem que o herdeiro Walker não se impressiona facilmente com mulheres, disse Logan, com a voz carregada de decepção, mas também secretamente feliz. Afinal, Julian talvez não gostasse dessas 2 mulheres, mas gostava delas. Então ele deve gostar de homens, murmurou Ava com a voz carregada de sarcasmo. O rosto de Logan endureceu, sem saber como reagir. Chega, Ava interrompeu Emma. Vamos embora. Os 3, a contragosto, seguiram viagem, deixando para trás a tentativa frustrada de unir forças com Julian. Eles estavam esperando por Julian na entrada, seguindo as instruções dos mais velhos da família. Afinal, nenhuma família em Dracoria perderia a oportunidade de se aproximar da família Walker. Entretanto, Julian, que havia se separado dos 3, já havia utilizado a máquina de radiestesia. No momento, ele já havia voado vários quilômetros para dentro do reino secreto. Ele se encontrava sobre um vasto pântano venenoso. Havia um grande número de Grimer, Coffin e um pequeno número de suas formas evoluídas, Mook e Veezen, vivendo aqui. O ar estava carregado de gás tóxico, criando uma zona proibida para a maioria dos outros tipos de Pokémon. Julian colocou uma máscara protetora enquanto seu Metagros, imune a veneno, pairava no ar de forma estável. O alcance efetivo da máquina de radiestesia era de 50 km. De acordo com o valor dos tesouros, os pontos vermelhos exibidos seriam diferenciados pelo tamanho. Este reino secreto intermediário estava, de fato, apenas emergindo. Assim que ele entrou aqui, a máquina de radiestesia exibiu 8 pontos vermelhos, que era o máximo que podia exibir de uma só vez. O maior tesouro está em algum lugar neste pântano, pensou Julian, olhando para o maior ponto vermelho em sua máquina de radiestesia. À medida que se aproximava, o número de Muk e Veezen aumentava, e o ar se tornava mais tóxico. Ele estava a apenas 500 metros do tesouro quando teve que parar, dezenas de Muk e Veezen bloqueavam o caminho à sua frente. Uma saraivada de bombas de lodo e gás venenoso foi lançada em sua direção. Viga de aço, ordenou Julian. Metagros atravessou sem esforço a lama e o gás, mas logo apareceram mais Muk e Veezen. Voe mais alto, evite-os. Julian deu a ordem, franzindo a testa. Os tipos venenosos estavam se acumulando em grande número, mais de 100 de cada, e embora Metagros fosse poderoso, a quantidade de inimigos era um problema. Além disso, como ele está nas costas do Metagros, isso afetará muitos dos movimentos do Metagros, ou ele poderá até mesmo ficar impossibilitado de usar alguns deles. Metagros ascendeu rapidamente, deixando para trás a ameaça da maioria dos Muk. Embora Veezen pudesse voar, não era páreo para a velocidade de Metagros. Metagros deixou Veezen para trás imediatamente e logo em seguida, Julian chegou ao local onde o tesouro estava. Pairando acima, Julian não conseguia ver nada daquela altura. Mas à medida que Metagros descia, os contornos de vários Veezen e Muk tornaram-se visíveis, mais de 10 de cada. Entre eles, Julian avistou muitos com níveis entre 50 e 60, enquanto um Muk e um Veezen particularmente poderosos, ambos no nível 68, se destacaram. Capítulo 96. Orbe tóxico.
Com a altura reduzida, Julian finalmente vislumbrou o tesouro, um orbe roxo brilhante e redondo, aproximadamente do tamanho de um punho adulto, cercado por um grupo de Veesen e Mook. Orbe tóxico, murmurou Julian baixinho para si mesmo. Essa esfera era um dos tesouros mais cobiçados pelos Pokémon do tipo veneno. Ela tinha a capacidade de aprimorar os poderes de um Pokémon do tipo veneno, aumentando gradualmente sua energia do tipo veneno e potencializando a força de seus golpes baseados em veneno. Mas isso trazia riscos. Para Pokémon mais fracos, o orbe tóxico pode ser perigoso, fazendo com que sofram com seus efeitos em vez de se beneficiarem dele. Alguns Pokémon que não são do tipo veneno também podem carregar a orbe tóxica devido às suas habilidades únicas. Por exemplo, Pokémon com a habilidade cura venenosa podem se recuperar de ferimentos causados por envenenamento ao segurarem a esfera, tornando-a um item cobiçado tanto em batalhas competitivas quanto para treinadores especializados em Pokémon do tipo veneno. O valor de mercado de um orbe tóxico era astronômico, ultrapassando facilmente 1 bilhão, tornando um sonho para treinadores de Pokémon do tipo veneno. Assim como as pedras de Mega Evolução, pouquíssimas estiveram disponíveis no mercado público, com a maioria das transações ocorrendo exclusivamente entre famílias nobres ou treinadores de elite. Veesen e Muk perceberam a presença de Julian no momento em que ele se aproximou, mas não atacaram imediatamente. Os Pokémon não eram burros. Eles conseguiam sentir o poder incomum emanando de Metagross e instintivamente sabiam que aquele intruso não estava ali para um passeio turístico casual. Sua hesitação, no entanto, não os impediu de liberar densas nuvens de gás roxo no ar. Os vapores venenosos se espalharam, deixando claro que estavam prontos para a batalha. Julian fez uma careta por baixo da máscara de gás. Ele sabia que não duraria muito tempo se entrasse naquela nuvem. A combinação do gás tóxico de 2 Pokémon Pseudo-Elite, potencializado pela orbe tóxica, era mais do que as máscaras de gás comuns conseguiam suportar. Em meio à nuvem de gás, os outros Muk e Veesen, ao contrário, exibiam uma expressão tranquila. O gás era mortal para os humanos, mas benéfico para eles. Apareça, Dragonair! Julian chamou, libertando seu elegante Pokémon azul da Pokébola. Então, ele saltou rapidamente de Metagross para as costas de Dragonair. O aparecimento de mais um Pokémon pareceu perturbar ainda mais Muk e Veesen. Metagross Mega Evolua. Julian estendeu a mão para a pedra-chave que pendia de uma corrente em seu pescoço. No instante em que sua mão a tocou, uma luz deslumbrante a conectou à Metagrossita incrustada em Metagross. Cores vibrantes irromperam enquanto Mega Metagross tomava forma. Para uma solução rápida, Julian usou diretamente a Mega Evolução. Metagross. A mudança de energia era palpável. Uma aura poderosa varreu o campo de batalha e Muk e Veesen, pressentindo a ameaça crescente, começaram a convocar seus subordinados para o ataque. Uma saraivada de bombas de lodo, jatos de veneno e nuvens de gás venenoso irrompeu de todas as direções, deixando Metagross aparentemente sem rota de fuga. Julian já havia se afastado, sabendo que nem mesmo sua proteção aprimorada poderia protegê-lo de um ataque como aquele. Ele observou de um local seguro enquanto os golpes do tipo veneno choviam sobre Metagross. Hiperraio, vamos acabar com eles, ordenou Julian. Um raio dourado de energia emanou de Metagross, varrendo as ondas de golpes do tipo veneno e atingindo os Pokémon abaixo. A explosão não apenas dispersou os ataques tóxicos, ela atravessou o pântano como um ariete, lançando dezenas de Muk e Veesen na lama, inconscientes. À medida que o feixe de luz se dissipava, menos de 10 Pokémon permaneciam de pé no pântano, incluindo os líderes dos grupos Muk e Veesen. Metagross pairava acima, seu corpo prateado reluzindo na névoa venenosa, dominando claramente o campo de batalha. Um Pokémon do tipo aço vencendo um do tipo veneno era algo normal, ainda mais estando em sua forma mega evoluída. Os Pokémon abaixo não foram páreo para ele, mesmo com sua força aumentada pela orbe tóxica. Se não fosse pelo medo de quebrar a orbe tóxica, os outros Veesen e Muk também teriam caído. Principalmente, esses Pokémon estavam muito próximos do orbe tóxico. Soco projétil, vamos acabar com isso, ordenou Julian. Com uma velocidade estonteante, Metagross mergulhou, desferindo golpes afiados e precisos que derrubaram os Pokémon restantes, deixando apenas os líderes. Mas conforme Metagross se aproximava deles, o líder Muk fez algo inesperado. Engoliu rapidamente o orbe tóxico e começou a recuar para o pântano. Veesen, seu desgraçado escapou e levou o tesouro também. O líder dos Veesen pareceu chocado, e depois furioso. Claramente não esperava que seu aliado fugisse com o tesouro. Mas agora não era hora de acertar contas com ele, era mais importante escapar primeiro. O cara de prata está me esperando, e quando eu conseguir escapar, vou te matar. Mas antes que pudesse reagir, Metagross o atingiu com um esmaga-meteoro, lançando-o para longe com uma explosão colorida. Mega Metagross, cabeçada zen. Detone aquele cara que pegou meu orbe tóxico. Julian gritou, observando Muk submergir no pântano escuro, na esperança de escapar. Talvez por influência de Will, Julian inconscientemente se tornou um pouco descarado. Ele considerava conscientemente o orbe tóxico como seu, mas nunca pensou que ele fosse o ladrão. Metagross, agora totalmente focado em seu alvo, disparou para frente, mergulhando no pântano com uma força incrível. Segundos depois, o pântano explodiu e Julian viu Muk voando para fora, tossindo o orbe tóxico no processo. Com um suave brilho branco, Metagross liberou sua forma de mega evolução e retornou ao seu estado normal. Usando o psíquico, ele cuidadosamente levitou a orbe tóxica até Julian, que já estava colocando luvas para manusear o item perigoso. Julian colocou as luvas e pegou o orbe tóxico. Se tocasse a pele, havia perigo de envenenamento. Ainda havia saliva de Muk nele, e também um odor fétido, que penetrava até mesmo pela máscara de gás.
Metagross não pareceu reagir, mas Dragonair parecia que ia vomitar. Limpando cuidadosamente a saliva de Muk e qualquer resíduo de veneno, Julian deslizou o orbe para dentro de seu compartimento no sistema para mantê-lo em segurança. Vamos em frente, Julian disse, pegando seu aparelho de radiestesia. O próximo tesouro estava a 5 quilômetros de distância. Ao deixarem o pântano para trás, Muk e Veesen, derrotados, recuperaram lentamente a consciência. Ao perceberem que seu tesouro havia desaparecido e que seus líderes estavam inconscientes, eles se voltaram uns contra os outros. Os Veesen e Muk restantes atacaram seus líderes enfraquecidos, devorando-os em um frenesi para absorver suas forças e se fortalecer para a próxima batalha que os aguardava. Capítulo 97. Alegria inesperada. Rocha suave. Cherry-Belry. Garra rápida. Julian estava imerso no reino secreto, completamente absorto em sua busca pelo tesouro. Com o aparelho de radiestesia em mãos, ele ignorou os pequenos pontos vermelhos que indicavam objetos comuns, concentrando-se em vez disso, nos sinais maiores e mais promissores. Ao final do dia, ele havia coletado mais de uma dúzia de tesouros, incluindo mais de 100 frutas silvestres, graças à descoberta de um campo de frutas bem escondido. O campo de Belry estava sendo guardado por um par de Ursaring avançados, mas eles não eram páreo para seu Metagross, que os derrotou rapidamente com esmaga meteoro. Ele não havia encontrado mais ninguém durante a caçada. O reino secreto intermediário era vasto, abrangendo o tamanho de 3 ou 4 cidades, e apenas alguns treinadores se aventuravam por lá. Portanto, a chance de encontrar alguém era praticamente nula. Julian desmontou de Metagross na margem de um lago. A máquina de radiestesia apontou para a água a cerca de 1 quilômetro de distância, indicando um tesouro enterrado sob a superfície. Sem hesitar, Julian libertou Dragonair de sua Pokébola. Dragonair, pegue isto, disse ele, entregando-lhe a máquina de radiestesia. Encontre o tesouro escondido sob o lago. Dragonair assentiu com a cabeça, agarrando a máquina com a boca antes de mergulhar graciosamente no lago. Julian permaneceu na margem, sabendo que seguir Dragonair só o atrasaria. A força de seus Pokémon era mais do que suficiente para lidar com qualquer ameaça aquática. Acima do lago, dezenas de borboletas Butterfree dançavam no ar, envolvidas em um ritual de acasalamento. Mesmo com Julian por perto, elas não interromperam sua graciosa exibição. Na margem rochosa, mais de uma dúzia de Slowpoke estavam deitados de costas, mergulhando preguiçosamente suas caudas no lago para pescar Shelder. Quando a expressão de um Slowpoke mudou, ele puxou o rabo para fora da água, revelando um Magikarp agarrado a ele em vez do Shelder que esperava. A curiosidade de Julian falou mais alto, e ele examinou os Pokémon próximos com seus olhos perscrutadores. A maioria dos Butterfree tinha potencial comum, mas um dos Slowpoke chamou sua atenção, fazendo parar abruptamente. Pokémon, Slowpoke, Água Psíquico. Nível 20. Qualificação, Ciano. Habilidade, Desatento. Sexo, feminino. Um Slowpoke com potencial de nível Ciano. Era exatamente o que Julian estava procurando. Sua sorte como transmigrador finalmente voltou a sorrir para ele. A primeira foi ele se tornar descendente da família Walker e a outra foi o surgimento do sistema Eshiano. Ao contrário da sorte fantástica de outros transmigradores que se deparam com um objeto e este acaba por ser um artefato lendário, ou que compram um animal de estimação que contém o sangue de uma besta divina, etc. A situação financeira de Julian era mais estável, mas encontrar esse Slowpoke foi uma verdadeira sorte. Metagross, soco bala, ordenou Julian com um sorriso. Slowpoke estava feliz da vida capturando Shelder, mas foi nocauteado por Metagross antes que pudesse reagir. Metagross o nocauteou instantaneamente com um golpe rápido. Julian lançou uma Pokébola e capturou com facilidade o Slowpoke, de cor ciano. Pouco tempo depois, Dragonair ressurgiu, carregando 3 pedras da água turquesa brilhantes em sua cauda enrolada. Alguns Pokémon do tipo água inconscientes flutuavam na superfície após a caça ao tesouro de Dragonair. Julian examinou as pedras, admirando sua qualidade impecável. Pedras de água de primeira linha. Nada mal, murmurou ele, colocando-as no armazenamento do seu sistema. A essa altura, o sol já havia se posto, e Julian decidiu acampar à beira do lago. Embora acampar perto da água fosse geralmente arriscado, já que muitos Pokémon vinham beber à noite, o melhor lugar para acampar era na encosta de uma colina ou em um local com poucas árvores, para reduzir o número de ataques de Pokémon. Aqueles que optavam por se posicionar perto de lagos eram novatos inexperientes ou tinham confiança suficiente. Julian sentia-se confiante na capacidade de sua equipe de protegê-lo. Retirando a barraca do compartimento do sistema, com a ajuda de Lucario, ele a montou rapidamente. Metagross, vá procurar alguns galhos secos para fazer uma fogueira, instruiu Julian. As estrelas começavam a brilhar sobre o lago, sua luz refletindo na água. De vez em quando, um Pokémon saltava do lago, contribuindo para a cena pacífica e mágica. Os reinos secretos possuem seu próprio sistema natural único, a maioria deles era semelhante ao mundo exterior. O sol e a lua se alternavam e as estações do ano mudavam. Pouquíssimos reinos secretos especiais tinham dias ou noites longos, ou estavam sempre em uma determinada estação, como um longo verão ou inverno. Mas esses reinos secretos eram todos reinos secretos de alto nível, até mesmo reinos de nível superior, sem exceção. Não demorou muito para que Metagross retornasse, arrastando uma árvore morta inteira atrás de si. Julian ficou sem palavras por um instante e olhou para Lucario ao seu lado. Este, então, entendeu o que estava fazendo e com alguns golpes certeiros, reduziu a árvore a toras da grossura de um braço. Julian decidiu não libertar seu Slowpoke recém-capturado ainda. Com seu Shelder por perto, havia o risco de que ele pudesse evoluir acidentalmente para um Slowbro, e isso era algo que Julian não queria. Assim que o fogo estava aceso, Julian preparou uma grelha sobre ele e colocou um grande bife em cima. O aroma delicioso se espalhou rapidamente, fazendo com que seus Pokémon se reunissem ansiosamente.
Não se preocupem, tenho o suficiente para todos vocês, disse Julian, rindo enquanto cortava porções para cada um deles. Embora os Pokémon pudessem comer comida humana, o consumo excessivo ao longo do tempo afetaria sua saúde e força. Comida humana era equivalente à comida não saudável para os Pokémon. Os treinadores, especialmente os mais experientes, sabiam que o melhor era limitar a comida humana e optar por refeições específicas para Pokémon. Os efeitos a longo prazo podem não ser imediatos, mas podem reduzir a expectativa de vida ou enfraquecê-los com o tempo. Felizmente, o mercado tinha muitos restaurantes que aceitavam Pokémon, onde as refeições eram preparadas de forma a preservar os sabores deliciosos sem sacrificar as necessidades nutricionais dos Pokémon. Esses locais sempre foram populares entre os treinadores, que adoravam oferecer refeições especiais aos seus Pokémon após um árduo dia de trabalho. Conforme a lua subia no céu, Julian se recostou no corpo macio e serpentino de Dragonair, com Meltan repousando em seus braços. Lucario estava sentado de pernas cruzadas à sua esquerda, meditando e praticando calma mental, enquanto Metagross já havia adormecido à sua direita. Aron, agora com o dobro do tamanho graças à alma totem, brincava na água, e Shelder cuspia bolhas preguiçosamente do lago. Tudo estava calmo e tranquilo, um raro momento de serenidade na vida de um caçador de tesouros. Slowpoke, os novos membros não têm nenhum direito, tem? Capítulo 98, Diamantes Brutos. A noite estava calma e Julian desfrutou de um sono tranquilo. Não houve nenhum ataque de Pokémon selvagem, apesar da abundância de Pokémon ao redor do lago. Essa tranquilidade não era por acaso, era fruto da preparação cuidadosa de Julian. Antes de dormir, Julian ordenou que Metagross afastasse qualquer Pokémon próximo. Ele também usou repelente máximo ao redor do acampamento para garantir uma camada extra de segurança. Além disso, ele colocou 3 guardas ao redor de sua tenda, Metagross, Dragonair e Lucario. Com essa tripla proteção, nenhum Pokémon selvagem ousava se aproximar dele durante a noite. Com o nascer do sol, Julian foi despertado, não por um som suave, mas pelo peso de Aron e Meltan se mexendo na tenda com ele. Apesar dos esforços de Shelder para impedir que os dois perturbassem Julian, a energia brincalhona deles era impossível de conter. Imagine acordar com um Aron de 300 quilos pulando na sua barriga. Se não fosse pelo físico mega da cidade de Palette aprimorado de Julian, isso teria significado o fim da vida dele ali mesmo. Aron, ainda um Pokémon em crescimento, tornou-se um tipo totem após herdar a alma do totem, o que lhe conferiu um tamanho maior do que o Aron normal, já com cerca de 1,5 metro de altura. À medida que amadurecia, esse hábito de pular em Julian precisava ser quebrado. Caso contrário, quando Aron finalmente evoluísse para um Agron de nível totem, essa saudação matinal poderia ser desastrosa. A aparência física de Mega da cidade de Palette, não sei se até eu consigo lidar com isso. Após dizer firmemente a Aron para não fazer isso novamente, Julian se levantou para se lavar e se preparar para o dia. Ele se certificou de que seus Pokémon tivessem seus cubos de energia especiais enquanto comia alguns bolinhos frescos e tomava leite de soja, que ainda estavam tão frescos quanto quando entraram no sistema. A capacidade do sistema de manter o estado dos alimentos foi incrivelmente conveniente para Julian. Embora este mundo ainda não tivesse desenvolvido a tecnologia de mochilas espaciais, Julian sabia que ela provavelmente estava escondida em alguma ruína ainda não descoberta. Por enquanto, o espaço do seu sistema fornecia a solução perfeita para transportar suprimentos. Muito bem, vamos embora. Julian anunciou isso depois de guardar a barraca, a churrasqueira e outros equipamentos. Ele recolheu a maioria de seus Pokémon para suas Pokébolas, deixando apenas Metagross e Dragonair ao seu lado. Montando Metagross, ele ativou a máquina de radiestesia, que rapidamente exibiu vários pontos vermelhos na tela. No entanto, nenhum deles era grande o suficiente para chamar a atenção de Julian. Provavelmente indicavam tesouros de baixo valor. Vamos sobrevoar o lago, Metagross. Continuaremos avançando até que algo maior apareça. Julian tomou a decisão, ordenando que Metagross sobrevoasse a vasta extensão de água, enquanto Dragonair nadava graciosamente abaixo, seguindo-o. Dragonair, embora habilidoso em voar, preferia a água. Nadava sem esforço sob a superfície, exalando uma beleza quase comparável à do famoso Milotic. O lago era ainda maior do que Julian havia previsto. Depois de voar por mais de 1 hora, a margem oposta ainda não estava à vista. Ao longo do caminho, encontraram 2 grandes pontos vermelhos no fundo do lago, um marcando um dente do mar profundo e o outro, um sino de concha. Ambos eram itens valiosos, sendo o sino de concha ligeiramente mais cobiçado devido às suas propriedades curativas. Rugido. De repente, a cerca de 30 metros de distância, um enorme Gyarados azul emergiu da água, rugindo enquanto bloqueava o caminho do Metagross. Sua exibição intimidadora era claramente um aviso, sinalizando que eles haviam invadido seu território. Um Gyarados com qualificação verde. Julian murmurou. Não era surpresa encontrar um Pokémon como aquele naquele vasto lago. O Gyarados estava claramente descontente com a presença deles, não apreciando a intrusão. Antes que Julian pudesse ordenar que Metagross atacasse, Dragonair já havia reagido, lançando uma poderosa cauda de dragão debaixo da superfície. O ataque atingiu o Gyarados com tanta força que ele foi arremessado para o ar, caindo de volta na água com um estrondo tremendo. Bum! Atordoado e confuso, o Gyarados emergiu novamente, mas achou melhor não provocar uma briga com o Dragonair. Após alguns segundos, ele mergulhou de volta para as profundezas. Dragonair. Ultimamente parece que todo mundo está procurando apanhar. Após voar por mais 1 hora, Julian finalmente avistou a costa rochosa do lado oposto do lago. Ao entrarem no terreno rochoso, alguns Geodudes saltaram, buscando defender seu território. Mas após um único olhar ameaçador de Metagross, eles recuaram rapidamente.
Julian, sempre o explorador curioso, não resistiu à tentação de pegar sua picareta e começar a lascar uma rocha. Dentro dela, descobriu um cristal verde tênue e clorita. Ele continuou caminhando por cerca de 500 metros e testou outra rocha. Novamente era clorita. Após mais 1000 metros, mais clorita. Ao observar a área rochosa, o interesse de Julian foi despertado. Se toda esta área for composta de clorita, então pode haver minerais associados aqui, murmurou ele. Os depósitos de clorita ocorriam frequentemente perto de diamantes. Ao pegar o aparelho de radiestesia, sua suspeita foi confirmada. Um enorme ponto vermelho apareceu na tela, ocupando quase um quarto do visor. Julian cavalgou Metagross por vários quilômetros antes de parar. A máquina de radiestesia indicou que o tesouro estava diretamente sob seus pés. Metagross, use soco-bala para quebrar as rochas e cavar para baixo, ordenou Julian. Metagross se transformou instantaneamente em uma máquina de escavar, seus poderosos socos penetrando fundo no solo. Cada golpe criava uma cratera de mais de 10 metros. Com a proteção da Dragonair, Julian ficou a salvo dos destroços voadores enquanto a escavação continuava. Meia hora depois, uma cratera com mais de 100 metros de profundidade e 500 metros de largura havia se formado. Metagross não demonstrava sinais de cansaço, seguindo fielmente as instruções de Julian. Clean. De repente, um som diferente ecoou vindo de baixo. Encontrei algo. Os olhos de Julian brilharam de excitação enquanto ele se aproximava correndo. Metagross havia atingido algo duro, muito mais duro do que a rocha ao redor. Julian inspecionou cuidadosamente o local e, com a ajuda de um detector de seu sistema espacial, confirmou a dureza do material. É isso aí, diamantes brutos. Ele sorriu satisfeito. Embora os diamantes ainda estivessem em sua forma bruta, aguardando polimento, Julian sabia que aquela era uma descoberta valiosa. Metagross, continue cavando. Deve haver muito mais por aqui, disse Julian, sabendo que sua busca pelo tesouro estava longe de terminar. Capítulo 99. Trabalhador temporário Cetelix. Julian percebeu que com uma extensão tão grande de clorita, o diamante bruto associado a ela deveria pesar pelo menos 100 toneladas. Metagross continuou a desenterrar diamante bruto após diamante bruto. Algumas eram tão pequenas quanto alguns quilos, enquanto outras pesavam algumas centenas. Se não fosse pelo espaço ilimitado proporcionado pelo sistema, Julian não teria como transportar todas as pedras brutas que estavam descobrindo. Mais de uma hora depois, Metagross havia desenterrado mais de 10 toneladas de diamantes brutos. Julian só conseguia imaginar a riqueza que essas gemas renderiam se fossem vendidas. Seria o suficiente para colocá-lo entre as pessoas mais ricas da província de Yale. No entanto, Julian tinha outros planos. Aaron, pode vir. Trouxe uns petiscos para você. Julian soltou Aaron. Diante de Aaron jazia um diamante bruto pesando cerca de 300 quilos. A visão dele fez os olhos de Aaron brilharem de entusiasmo, como um gravlite ao avistar uma tigela de guloseimas. Sem hesitar, Aaron atacou o diamante, mastigando a gema dura como se fosse um pedaço macio de tofu. Seu plano não era vender os diamantes, mas usá-los como alimento para Aaron. Afinal, a linhagem evolutiva de Aaron a Lyron e eventualmente a Agron é conhecida por sua poderosa armadura de ferro. Com a dieta adequada, essa armadura poderia se tornar praticamente indestrutível, capaz de resistir a alguns dos ataques mais poderosos. Mas essa força tinha um preço. Aaron precisaria consumir muitos minerais resistentes, e os diamantes estavam entre os materiais mais duros encontrados na natureza. No mercado, diamantes como esses valeriam uma fortuna. Embora a família de Julian não fosse pobre, nunca tinham sido ricos o suficiente para alimentar seus Pokémon com diamantes como alimento básico. Felizmente, esses diamantes brutos agora alimentariam o crescimento de Aaron, garantindo que quando Aaron evoluísse para um Agron, sua defesa seria incomparável. A mera ideia de um Agron criado em diamantes entusiasmou Julian. Um futuro Agron com armadura reforçada por diamantes incutiria medo em qualquer oponente. Se Metagross seria a lança mais poderosa de Julian, então Aaron, que em breve se tornaria Agron, seria seu escudo mais forte. Esse equilíbrio entre ataque e defesa era uma tradição na família Walker há gerações. O Agron de seu pai, por exemplo, certa vez conteve uma horda inteira de Pokémon durante um perigoso motim de alto nível, protegendo uma rota de fuga vital e bloqueando ataques de centenas de Pokémon furiosos por mais de meia hora. Bum! De repente, o chão sob os pés de Julian tremeu, quase o desequilibrando. Metagross parou de minerar e rapidamente se moveu para a esquerda. No segundo seguinte, um Pokémon irrompeu do chão onde Metagross estava. Seu corpo brilhava com um brilho metálico ao emergir. É um Cetelix, murmurou Julian para si mesmo, reconhecendo a criatura enorme. Cetelix era um Pokémon conhecido por viver nas profundezas da terra, usando a pressão e o calor do solo para endurecer e fortalecer seu corpo. Dado que esta área era repleta de diamantes brutos, fazia sentido que Cetelix tivesse escolhido este lugar como seu lar. O Cetelix estava visivelmente furioso, com seu território invadido e seus tesouros sendo desenterrados. Era um Pokémon de alto nível, por volta do nível 66 com força quase de elite. No entanto, seu potencial era apenas de nível verde, nada excepcional para os padrões de Julian. Cetelix rosnou, com os olhos fixos nos intrusos que saqueavam seu tesouro. Embora reconhecesse que Metagross não era um oponente fácil, Cetelix havia chegado ao seu limite. Observando-os cavar cada vez mais fundo no solo, ele não conseguiu mais conter sua fúria.
Tentou um ataque surpresa, mas Metagross desviou-se facilmente, deixando Cetelix frustrado. Com seu ataque surpresa falhando, Cetelix redirecionou sua agressividade para Julian. O Pokémon gigantesco com quase 10 metros de comprimento investiu contra ele, seu corpo metálico brilhando à luz. Apesar de seu nível baixo, Aron se colocou corajosamente diante de Julian, pronto para defendê-lo. Cetelix continuou sua investida, mas de repente se viu incapaz de se mover. Metagross havia agarrado a cauda de Cetelix com suas poderosas garras, seu aperto metálico perfurando a armadura dura como pedra de Cetelix com facilidade. Cetelix uivou de dor, erguendo a cauda numa tentativa de se livrar de Metagross. Mas Metagross se manteve firme, usando seus poderes eletromagnéticos para flutuar acima do solo e manter sua presa. A força bruta de Cetelix não era páreo para Metagross, que foi criado com metais preciosos e era muito mais forte do que um Pokémon do tipo aço comum. Enfurecido, Cetelix tentou reunir suas forças, juntando pedras ao redor do corpo para lançar um golpe do tipo pedra. Mas antes que pudesse desferir o ataque, Metagross o agarrou pela cauda e esmagou o Pokémon gigante contra o chão. O corpo de Cetelix atingiu o chão com um estrondo ensurdecedor. Metagross o ergueu novamente e o arremessou repetidamente contra o terreno rochoso, esmagando-o 7 ou 8 vezes. Apesar de estar bastante danificado, o corpo de Cetelix, endurecido como diamante bruto, permitiu que ele resistisse aos golpes. Metagross já chega. Julian chamou, sinalizando para seu Pokémon parar. Julian aproximou-se do Pokémon ferido. Cetelix lançou-lhe um olhar fulminante, mas rapidamente desviou a atenção para algo na mão de Julian, uma caixa de cubos de energia do tipo aço de alta qualidade. Estes podem ser seus se você ajudar Metagross a terminar de minerar os diamantes, ofereceu Julian, jogando um cubo na boca de Cetelix. Essa mina de diamantes brutos era muito grande, e levaria muito tempo para Metagross extraí-la sozinho. Seus outros Pokémon não eram adequados para a mineração, então Julian pretendia encontrar um trabalhador temporário. Obviamente, Cetelix era um candidato adequado. Cetelix estava furioso, não só porque aquele desgraçado estava cavando suas próprias minas, mas também porque queria que ele o ajudasse. Não era apenas um ladrão entrando na sua casa, roubando suas coisas e pedindo sua ajuda para carregá-las? Mas o sabor do cubo energético pegou Cetelix de surpresa. Ele nunca tinha provado nada parecido. A comida não só saciou sua fome, como também começou a curar seus ferimentos e a restaurar suas energias. Cetelix nunca havia encontrado uma comida tão deliciosa e nutritiva. Os cubos de energia avançados, criados pelo sistema de Julian, eram muito superiores a qualquer coisa encontrada no mercado. Cetelix olhou para a caixa com avidez, sabendo que havia mais 9 cubos lá dentro. Rugido. Cetelix, quero 2 caixas. Rosnou indicando que queria mais. Tudo bem, eu te dou 2 caixas se você nos ajudar. Julian concordou, sua aura e habilidades psíquicas permitindo-lhe compreender perfeitamente o pedido do Cetelix. Cetelix, ele concordou tão facilmente, poderia eu ter pedido mais? Cetelix hesitou por um momento, considerando a oferta. Pensou brevemente em tentar renegociar para obter mais cubos, mas descartou rapidamente a ideia quando Julian lhe lançou um olhar severo. Se você tentar voltar atrás no acordo, Metagross terminará o que começou. Percebendo que a outra pessoa estava pensando, Julian advertiu com um sorriso irônico. Cetelix estremeceu, balançando a cabeça rapidamente em concordância. Não estava disposto a testar Metagross novamente. Capítulo 100 Cetelix. Com Cetelix como novo trabalhador temporário, a velocidade de mineração aumentou várias vezes. Embora Cetelix não fosse tão forte quanto Metagross, sua capacidade de escavar era incomparável, muito mais eficiente para o trabalho. Um simples movimento de sua enorme cauda ou uma batida de cabeça desenterraria inúmeros diamantes brutos. Aron, agora estufado por causa de todas as refeições de diamante, estava redondo e protuberante como uma pequena bola envolta em armadura de ferro. Julian o recolheu para sua Pokébola, dando a Aron tempo para descansar e digerir todas as pedras preciosas, pronto para comer mais amanhã. Com centenas de toneladas de diamantes brutos agora em sua posse, Julian imaginou que não apenas seu futuro Agron, mas até mesmo um Tiranitar, poderia prosperar com esse tesouro mineral. Talvez, quem sabe. Após meio-dia de escavações, toda a área foi limpa, deixando para trás uma cratera com 3 a 4 quilômetros de comprimento e 500 a 600 metros de profundidade. Cetelix, satisfeito com seu trabalho, aproximou-se de Julian, com os olhos fixos nele. Aqui você vai. Julian sorriu e colocou no chão 2 caixas de cubos de energia de aço de alta qualidade. Cetelix devorou alegremente 5 cubos de uma só vez, abanando o rabo como um gravlite feliz, com os olhos semicerrados em contentamento. Não se pode comer de mais de uma vez. Vá com calma, aconselhou Julian. Esses cubos são poderosos. Você os desperdiçará se não der ao seu corpo tempo para digerir a energia. Havia apenas 20 cubos nas 2 caixas. No ritmo atual da Cetelix, o estoque acabaria em uma semana. Julian pulou nas costas de Metagross, enquanto o outro ponto vermelho piscava na máquina de radiestesia, um grande ponto vermelho, indicando algo valioso. Vamos lá, ordenou Julian, e Metagross voou rapidamente em direção ao local marcado. Bum! O que é que foi isso? Julian murmurou algo ao ouvir um som distante. Virando-se, viu Cetelix avançando em direção a eles com uma nuvem de fumaça subindo atrás dele. Parece que alguém está fazendo exercícios depois da refeição. Julian não se deteve muito no assunto e fez um sinal para Metagross continuar. Ao percorrerem cerca de 30 quilômetros, Julian percebeu que Cetelix não os estava mais seguindo e provavelmente havia retornado ao seu local original. Ao chegarem ao ponto vermelho, Julian ordenou que Metagross afastasse os Pokémon do tipo terra e pedra que estavam por perto. Metagross, Cave aqui, ordenou Julian. Será que ainda serão diamantes brutos?
pensou Julian em voz alta. O simples fato de terem encontrado diamantes brutos anteriormente não significa que não possa haver mais escondidos ao redor do depósito de clorita. Pode haver um segundo depósito nas proximidades, à espera de ser descoberto. Após alguns minutos, Metagross desenterrou algo e trouxe para Julian uma pequena bola de areia macia, de cor amarelo caqui e com textura gelatinosa ao toque. Julian reconheceu imediatamente que se tratava de um tesouro do tipo terra que poderia aumentar o poder dos Pokémon desse tipo e até mesmo melhorar suas qualificações. A areia fofa em frente a Julian tinha aproximadamente o tamanho de uma bola de basquete, não era enorme, mas era grande o suficiente para parecer como um pequeno ponto vermelho na máquina de radiestesia. Mesmo esse tamanho era algo raro. A areia macia dessa qualidade não estava disponível no mercado. O tipo vendido nas lojas era dividido em porções muito menores, geralmente do tamanho de um punho, e essas eram vendidas por mais de 10 milhões cada. Somente lojas de alto padrão o tinham, e era preciso ser um cliente VIP para ter a chance de comprar um. Como Julian não possuía nenhum Pokémon do tipo terra no momento, esse tesouro precisaria ser trocado ou guardado para quando ele encontrasse o Pokémon certo para se beneficiar dele. Bum! Nesse instante, um som familiar chegou aos ouvidos de Julian. Virando-se, ele viu Cetélix correndo em sua direção, ofegante como se os estivesse perseguindo. Você quer me seguir? Julian perguntou, juntando as peças. Cetélix, depois de comer aqueles cubos de energia, não estava simplesmente correndo para se exercitar após a refeição. Queria se juntar a ele. Com certeza, meu charme é muito grande, e um possível Pokémon de elite quer me seguir. Cetélix assentiu com entusiasmo, os olhos cheios de esperança e animação. Os Pokémon perceberam que ficar com Julian significava ter um suprimento constante daquela comida deliciosa. Além disso, Julian havia levado todos os tesouros que Cetélix estava guardando. Mas se ele seguisse Julian, os tesouros poderiam não ser mais dele, mas Julian teria que sustentá-lo com eles. E ainda havia aquelas guloseimas saborosas. Uma situação vantajosa para ambos na visão de Cetélix. Cetélix, eu sou um cara muito inteligente. Ao sentir a aura orgulhosa de Cetélix, Julian percebeu exatamente o que se passava em sua mente. Quem disse que os Pokémon selvagens eram cruéis e irracionais claramente não conhecia este Cetélix. Sua mente era afiada e ele sabia exatamente o que queria. Enquanto Cetélix abanava o rabo alegremente, Julian alternava o olhar entre ele e a areia macia que Metagross segurava. Ele não pôde deixar de refletir sobre a situação. Julian ponderou por um momento. Talvez fosse o destino, ele acabará de encontrar um tesouro do tipo terra, e agora um Pokémon do tipo terra queria se juntar a ele. Foi o destino cuidando dele ou Cetélix? Cetélix, não se ache muito importante, é claro que sou eu. Pokémon, Cetélix, Aço Terra. Nível, 66. Qualificação, verde. Habilidade, cabeça de pedra. Adereços, nenhum. Sexo, masculino. Embora a qualificação de Cetélix fosse apenas verde, metade desse verde havia se tornado ciano. É claro que se não houvesse experiências significativas para catalisar esse crescimento, era provável que essa aptidão permanecesse estagnada pelo resto de sua vida. Julian percebeu que Cetélix estava olhando com intenso desejo para a areia fina e macia que Metagross segurava. Muito bem, aqui está. Julian se ofereceu, já tendo decidido aceitar Cetélix. A areia macia era perfeita para isso. Cetélix rapidamente agarrou a areia e a engoliu, tal como um cão que devora um petisco. À medida que a Cetélix consumia a areia, sua qualificação verde se aproximava lentamente do ciano, mas parou pouco antes de ultrapassá-lo. A Cetélix parecia ansiosa, pressentindo o gargalo intransponível que limitava seu crescimento futuro. Aqui, pegue isto também, Julian disse, tirando uma pequena poção de qualificação ciano. Este item especial poderia melhorar a qualificação dos Pokémon e eliminar esses obstáculos. Cetélix bebeu a poção com avidez e após alguns minutos, o último vestígio de verde desapareceu, substituído por ciano. Rugido. Um Cetélix de cor ciano agora estava diante de Julian, rugindo em triunfo, com sua cauda batendo no chão em excitação. Depois que se acalmou, Cetélix olhou para Julian com um respeito recém-descoberto, plenamente consciente de que fora Julian quem o ajudara a romper seus limites. Muito bem, vamos oficializar isso, disse Julian, estendendo uma Pokébola. Sem hesitar, Cetélix bateu levemente com a cabeça na bola. Após algumas sacudidas, a bola parou e Cetélix foi capturado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.